A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço.
A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Moraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica. Tudo em um só lugar. Alves e Moraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone, que também é o WhatsApp, é o 19 98102 6148. 98102 6148. Alves e Moraski Advogados. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva Agrigo. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Klaus Werner. 15 horas, 15 minutos em Campinas. Seja bem-vindo à Web Rádio Grigo para acompanhar o Derby 213 na história do futebol campineiro, na história do futebol brasileiro. Daqui a pouco correm atrás da bola do Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta, e você acompanha aqui. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos.
Daqui a pouquinho a bola vai rolar no momento que o Bugrão entra em campo. Pisa no tapete verde, saudado pela sua torcida, jogando em casa o Guarani. Rapaz, Bugre e Macaca vão se enfrentar daqui a pouco num derby que tem uma história de equilíbrio. Afinal de contas, o retrospecto diz o seguinte: são 212 jogos entre as duas equipes, com 71 vitórias do Guarani, 70 vitórias da Ponte, 70 empates. Rapaz do céu, equilíbrio total aqui hoje no Brinco de Ouro. O Guarani já teve 14 jogos de invencibilidade de 1987 até 2002. A Ponte, por outro lado, teve 16 de 79 até 84. Partidas oficiais 167, muita história, muita rivalidade em campo daqui a pouco aqui no Brinco de Ouro. E você acompanha tudo, não perde nada aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Já a situação atual diz o seguinte: o Guarani é o 5º colocado na tabela do Paulistão, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Fez 4 gols e sofreu 4. E mira as quartas de final da competição. Já a Ponte Preta, visitante, a lanterna com 1 ponto, 1 empate, 4 derrotas. Fez 2 gols e sofreu 9. Busca escapar do rebaixamento. O Bugre está invicto há 3 jogos. Vem de 2 vitórias seguidas contra 2 equipes rubro-verdes. O Velo Clube de Rio Claro e a Portuguesa de São Paulo. E foi fora de casa. Empatou com o Santos em casa antes disso. A Macaca vem de empate e reação em casa diante do Noroeste. Rapaz, muitos ingredientes aqui para você acompanhar hoje. Daqui a pouco, Guarani e Ponte Preta. A Ponte ainda não subiu para o campo para fazer o aquecimento. O Bugrão já está no gramado. E nós vamos começar a girar a equipe esportiva da Web Rádio Grigo, trazendo os primeiros destaques, trazendo as primeiras informações. Primeiro com o time da casa. Vamos com Carlos Zanqueta, o Lemão Zanqueta. O Zanqueta está no gramado para trazer o destaque inicial do Guarani. É com você, meu caro Carlos Zanqueta. Muito boa tarde a você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, Nova Itu FM, que faz com a gente essa conexão maravilhosa. Estamos aqui no gramado. Daqui a pouquinho a bola rola para os derbys dos clássicos mais disputados do Brasil. Guarani e Ponte, o Guarani que vai repetir a escalação pela 4ª vez seguida. Daqui a pouquinho eu venho com a escalação para você, Klaus. Esse é o Lemão Zanqueta, daqui a pouco ele que vai acompanhar o Guarani, ele vai trazer a escalação. O Bugre já está escalado, daqui a pouquinho o ouvinte da Web Rádio Grigo vai ficar por dentro de quem serão os 11 iniciais para enfrentar a Ponte Preta. Qual será o esquadrão que o Matheus Costa vai colocar em campo para enfrentar o adversário principal do Guarani em sua história, que é a Ponte Preta. E a Ponte para enfrentar também o seu principal adversário, que é o Guarani. Falando da Ponte, do outro lado, vamos acionar o repórter que vai cobrir todos os detalhes da Macaquinha na tarde de hoje aqui no Brinco de Ouro. Eu tô falando, sabe de quem? André Luiz. É com você, André, o destaque da Ponte. Ainda não, daqui a pouco o André vai acertando o seu equipamento para trazer o destaque inicial da Ponte Preta. A Macaca que vem passando por um turbilhão fora de campo. Opa! Tem especial, você ligar na Web Rádio. Tá picotando o som do André, viu? Tá picotando o som do André. Daqui a pouquinho vamos ajeitar a coiseira. Olha a vaia, ó. É claro que a entrada da Ponte no gramado, joga fora de casa, a torcida do Guarani faz aquela festa, só que ao contrário. Rapaz, jogar fora de casa tem dessas. Enquanto o André se ajeita por lá para trazer os destaques da Ponte, vou acionar a voz da opinião aqui na Web Rádio Grigo para trazer todos os detalhes técnicos, entre outros. Para você, ouvinte da Grigo, eu convoco o nosso comentarista Wagner Ferreira. O que esperar do derby de hoje, Wagner? Muito boa tarde. Boa tarde, Klaus, amigos da Web Rádio Grigo. Um clássico campineiro, é o maior evento esportivo da cidade de Campinas. E mais um, para a história, onde o Guarani aparece ligeiramente superior, não diria favorito, porque a campanha
no Campeonato Paulista já diz tudo, né? O Guarani tem 8 pontos, a Ponte tem 1, nenhuma vitória ainda. Mas, esta semana aqui, a Ponte tratou de se mexer e reforçou o time. Inclusive trazendo o Elvis de volta, né? Nas redes sociais, nós chegamos a ver o Elvis com a camisa do Guarani, que seria contratado pelo Google. No entanto, a Ponte convenceu o Elvis a retornar. Ele retorna sem muito treinamento, eu acho que treinou apenas ontem, ou anteontem. E, portanto, me parece que não entra como titular. Ele fica com uma arma secreta. E que arma, hein, no banco de reservas. A Ponte equilibrou, tecnicamente, o derby a partir dessas contratações. Tem um novo lateral esquerdo, tem mais um meio-campista. Teria um atacante, o Jonathan Cafu, mas acabou se machucando. Me parece que não está à disposição no jogo de hoje. Vamos aguardar o André Luiz. Mas, enfim, os ingredientes estão aí, o Klaus e amigos da Web Rádio Grego. Tudo para ter um grande jogo de futebol. O Guarani que tinha como favas contadas a vitória em função daquele time que a Ponte vinha apresentando contra Velo Clube, contra São Bernardo, derrotas dentro de casa. Mas, a partir do empate, na última rodada, contra o Noroeste, o time já fez 2 gols, marcou seu primeiro ponto. Então acho que a Ponte equilibrou um pouquinho mais o derby, tecnicamente falando. Mas isso não significa muito em termos de Guarani e Ponte, Ponte e Guarani. As coisas se igualam dentro do gramado em função da rivalidade centenária. Então nós esperamos que tudo colabore para que tenhamos um grande jogo. Olha só, para quem esperava chuva, eu acho que essa hipótese está afastada. Tem um sol para cada um no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani no seu aquecimento, Ponte no seu aquecimento. E eu volto então com o Klaus Werner. É isso aí, meu caro Wagner. Muito obrigado. Para você dar sequência à nossa jornada esportiva, que eu vou dar uma mão para o nosso André Luiz. Tá picotando o som do André, acho que é questão até de posicionamento, né? Ele está muito distante da base aqui. Exato. Vamos ver o que dá para fazer aí para que o som saia limpo. Tanto na Web Rádio Grego como também na nova Itu FM 87,9. Os nossos parceiros mais uma vez conosco na transmissão da Grego. Além, é claro, da nova Itu FM, estão conosco os nossos apoiadores, rapaz. Ajuda Síndico, Prado Corretora, Óticas Ferrari, Biguá Alimentos, Clube Concórdia, Conquistar Informática, Eletrolar e Alves e Borasque Advogados. Tenta de novo aí, André, vamos lá. Klaus. Tá. Vai ter que, acho que, trazê-lo mais pra cá, viu, meu caro Wagner. Fica à vontade, a gente vai tocando a bola aqui. Eu vou tentar acionar o Lemão Zanqueta. Ô, Lemão, você tá aí no gramado, tal, atmosfera. A gente que tá aqui próximo do tobogã, a gente já sente aquele clima de derby. Por aí você tem a mesma visão e a mesma sensação, Lemão? Com certeza, Klaus, Wagner, André, amigos ouvintes da Nova Itu FM na Rádio Grego, a arquibancada do Guarani em festa nesse momento, a torcida fazendo sua festa, apoiando o time, xingando como é de costume o time da Ponte Preta, em exclusivo o jogador Elvis, mas até agora um clima bem gostoso, um clima bonito, tomara que continue assim, com bastante festa, bastante disposição da torcida bugrina e bastante criança no estádio também. Rapaz, a família campineira vindo aqui até o Brinco de Ouro para acompanhar esta partida. Ô, Lemão, só confirmando, daqui a pouco você traz, mas o Guarani já está definido, já está na pedra? Já está escalado, daqui a pouquinho vamos colocar na narração de Klaus a escalação do Guarani. Valeu, Lemão Zanqueta, daqui a pouco o André Luiz vem com os detalhes da Ponte Preta. Mas é o seguinte, rapaz, eu estava até olhando aqui umas informações, viu, meu caro Wagner? E nós temos vários detalhes importantes nesta partida. Claro, né? Tudo que já envolve, tudo que todo mundo já sabe. Mas tem alguns fatos curiosos. Pois não? Vamos ver agora esse... Tá melhorando, mas não tá lá ainda. Ainda não tá legal ainda. Tá me ouvindo agora, Klaus? Agora tô. Realmente vai ter que dar uma mexida, porque aqui onde eu tô não tenho visão nenhuma do gramado. Vamos lá. Destaque da Ponte, que vem de um empate 2-2 jogando no último sábado no Moisés Zucarelli.
precisa mais do que nunca da vitória esta tarde no Derby 213 diante do Guarani Futebol Clube. Quanto ao time, Elvis Meia, reintegrado, ficará como opção no banco de reservas, enquanto Brian Borges, Kevson vão para o jogo. Além de Luiz Felipe também como novidade no banco de reservas. A Macaca busca essa tarde aqui no Derby 213 no Brinco de Ouro, aí para escapar da zona de rebaixamento, e só uma vitória mantém a Ponte Viva na Série A1 2026, Klaus Werner. Obrigado, André Luiz, obrigado. E pode vir aqui para a cabine, viu, rapaz? A gente dá um jeito aqui. Importante é o ouvinte ter as informações, ter tudo bonitinho durante a transmissão do derby. Como eu dizia, meu caro Wagner, hoje tem aquela coisa da lei do ex, né? A lei do ex, ela está presente dos dois lados, porque tem 4 atletas, tanto do Guarani quanto da Ponte, que já atuaram no clube adversário. Por exemplo, Kaique França, acho que é o que mais chama a atenção, né? Que é um goleiro que teve 93 jogos na Ponte em 2022, 23, foi destaque do título da Série A2, é o 5º derby que ele vai jogar. Tem o Luca, que já marcou 45 gols pela Ponte, de 2017 até 2022, tem o Cicinho lateral e o Herbert, que acabou nem estreando e foi para o Guarani, né? E do lado da Ponte tem o David Braz, zagueiro, o lateral direito, o Lucas Justen, que hoje acho que está fora, a gente vai acompanhar daqui a pouco as informações. Lado da Ponte, né? O Pacheco também, que já jogou, já vestiu a camisa do Guarani. E o Marcelo Fernandes, o treinador. Então tem mais essa ainda para chamar a atenção do torcedor, hein, Wagner? São fatos que devem ser levados em consideração se tratando de um clássico campineiro. Eu acho que o Marcelo Fernandes tem uma certa vantagem, porque ele saiu aqui do Guarani, sabendo tudo do Guarani. Tá certo que houve algumas mudanças, mas ele sai conhecendo o Guarani, volta hoje ao Brinco de Ouro, sabendo mais ou menos o que ele tem que fazer. Não só pelo fato de ter sido treinador aqui, mas pelos 3 derbys que ele já disputou. 2 no estádio Moisés Zucarelli e 1 aqui. A Ponte ganhou aqui de 1-0 e teve 2 empates no Moisés Zucarelli. Então o Bugrino está com a Ponte entalada na garganta. E hoje teria um duplo sabor, né, Klaus? Porque o Guarani poderia, com essa vitória, encaminhar sua classificação e também encaminhar a Ponte para a 2ª divisão. Isso é um ingrediente muito importante. Acho que nunca tivemos assim uma situação tão contraditória, né, controversa, né? Um classifica e o outro rebaixa. E está nas mãos, então, aí do Guarani conseguir essa proeza para o seu torcedor e a Ponte tentando o seu melhor momento no campeonato. Porque ela vinha só de derrotas, conseguiu o empate com o Noroeste, joga hoje aqui, depois tem o jogo com a Portuguesa em São Paulo e encerra contra o São Paulo no Moisés Zucarelli. A tarefa da Ponte é muito difícil para conseguir a sua permanência no Campeonato Paulista, mas não é impossível. Vejam que é possível que o número, a faixa de corte pode ser menor neste campeonato, em função do número reduzido de jogos. São apenas 8 jogos, 8 partidas. Então a Ponte, talvez sair com 7 pontos, consiga a sua permanência. O que ela tem que fazer para conseguir 7 pontos? 2 vitórias. Ela tem a Portuguesa e o São Paulo, e hoje o derby aqui são 9 em disputa. Então as chances estão aí. É difícil? É difícil. Mas é improvável, mas não é impossível. Então o torcedor da Ponte pode ficar tranquilo que a Ponte vai brigar, suar sangue para tentar vencer o Guarani hoje e iniciar uma arrancada junto a esse objetivo, que é de permanência na elite do futebol paulista. Pelo lado do Guarani, o time está embalado aí pelas 2 vitórias, conseguiu aí os 6 pontos de uma maneira consecutiva. Não convenceu, é verdade, no seu futebol. Diga-se de passagem, o torcedor bugrino está comemorando uma posição aí de 8 pontos conquistados, mas sem aquela convicção, aquele futebol bonito apresentado. Vejam os números do Guarani, não conseguiu marcar mais do que 1 gol por partida. Todas as vitórias do Guarani, 1-0, os empates contra Santos, contra a Primavera, tudo 1-1. Então o ataque não faz gols. Mas o Matheus Costa, que eu digo, diga-se de passagem, acho que está na corda bamba, viu, Klaus? Que hoje o resultado acho que vai contribuir muito para a permanência dele no comando técnico do Guarani. O torcedor não aguenta mais perder 3 derbys em seguida. Então, o Matheus, coerentemente, ele mantém o time que vem ganhando. E aí não vamos discutir. Há alguma coisa que possa ser discutida, por exemplo, o Cicinho poderia entrar na lateral direita, um jogador da posição, de ofício.
E o técnico continua insistindo em improvisar o Rafael pelo lado direito. Nas demais posições, você pode até discutir alguma coisa, o Isaac ou o Diego Torres. Como o Isaac está no melhor momento, deixa o Diego Torres ali no banco, então entrar assim que for preciso. No ataque também há gente que discuta aí a presença do Kevin, né? O menino Kevin poderia ser titular do time. No entanto, o treinador insiste em manter Maranhão, em Guilherme Parede. Mas quem somos nós para discutir essa escalação? Se o time está ganhando e já atingiu 8 pontos, pode chegar a 11. Então vamos aguardar que tenhamos aí um grande jogo. Os ingredientes estão aí, Klaus. Só faltam os jogadores, então, retribuírem com todos esses aspectos, esses detalhes aí para que tenhamos um grande derby. É verdade, este Wagner Ferreira trazendo as impressões da partida de logo mais, daqui a pouquinho. A bola vai rolar para Guarani e Ponte Preta aqui no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Agora são 3 da tarde e 32 minutos. Aproveitar para passar para o nosso ouvinte da Web Rádio Grigo e também da Rádio Nova Itu FM conosco em mais uma jornada esportiva junto com o Derby 213, a classificação do Campeonato Paulista da primeira divisão. O Novo Horizontino vai liderando com 12 pontos ao lado do Palmeiras, que é o segundo aí pelos critérios de desempate. Palmeiras tem 12 pontos também. O Bragantino vem em terceiro com 11, em quarto Corinthians e o Guarani, né, na quinta posição aí com 8 pontos. Sexto lugar, Mirassol, Primavera, São Bernardo e Capivariano, todos com 7, exatamente nesta ordem. Em décimo vem a Lusa, a Portuguesa, com 6 pontos, junto com o Santos, que também tem 6. Aí começa a ficar perigoso. Se bem que tudo é perigoso, né? Com esse campeonato de tiro curto, tá todo mundo embolado. Mas aí o Botafogo de Ribeirão tem 5 pontos, é o 12º colocado sozinho ali com 5 pontos. 13º o Velo Clube e o São Paulo juntamente com o Noroeste com 4. Mas o Noroeste, pelos critérios, está na zona do descenso ali com 4 pontos. E a Ponte é a última colocada, 16ª, com 1 ponto na tabela. Essa classificação, Wagner, a gente observa que, como eu disse, né, tem aí alguns times se destacando, outros que estão lá embaixo, mas a Ponte, para você ter ideia, se conseguir vencer os 3 jogos, ela vai para 9 pontos e briga por classificação. Aí você pode colocar o que é provável, o que não é provável, mas a matemática está aí e em campeonato de tiro curto é assim que funciona, né, Wagner? Pois é, são 9 pontos em disputa, mas para quem disputou todos esses pontos, ganhou apenas 1, será que vai conseguir os 9 em 3 partidas que restam? Então essa é a dúvida na cabeça do torcedor da Ponte. Mas como você disse, né, no futebol tudo é possível. Já havia arrancadas fenomenais de times que estavam com a corda no pescoço e somaram aí 5, 6 partidas seguidas e conseguiram sair do sufoco. Então tá aí, a sorte está lançada. Eu acho que a Ponte está com um time bem incorporado, hein? Bem encorpado, melhor dizendo. Vejam que meio campo da Ponte, se ela tivesse o Elvis desde o começo, me parece que não vai começar a partida. A Ponte teria o Rodrigo Souza, né, jogador de porte físico bem avantajado, contenção. Tem o Tarek, o Cristiano e o Elvis. Vejam só que meio campo a Ponte teria. No entanto, o Elvis sem treinar, eu acho que coerentemente fica no banco. Mas o que ele deve ter motivado esse time aí para conseguir o resultado. Mas também eu acho que tem um detalhe aqui, abrindo um parênteses. Eu acho que o Elvis queimou a transferência dele para o Guarani. Se é que houve interesse, porque houve muita conversa, né? Mas, de fato mesmo, de concreto, o Guarani nem chegou a fazer proposta, porque sabia que o Elvis tem uma pendência financeira com a Ponte, muito difícil a liberação. Então, deu no que deu. Deu a reviravolta, o Elvis está de volta à Ponte. E que seja feliz na Ponte, então, já que ele pretende, segundo declarações dele próprio, ele pretende se aposentar defendendo a Ponte Preta, viu, Klaus? Tem essa informação também. Como diz que me diz, né? Aquela coisa de... bom, o Elvis já estava entrando com uma representação ali, pensava, né? Pelo menos foi o que disse a imprensa, que ele estava pedindo valores aí para a diretoria da Ponte, que passa por aquele problema todo. E aí surgiram os boatos, as informações, né? Também esse diz que me disse que ele iria para o Guarani, né? Então, aí depois surgiu a notícia de que ele tinha se acertado com a direção da Ponte para continuar. Tem todos esses ingredientes aí. Eu já dei uma olhada aqui na escalação, deu
bisoiada, como dizem no interior, na escalação da Ponte, mas muita gente estava com expectativa, ou está com expectativa, não vou estragar o suspense, porque o André daqui a pouco vai trazer a escalação, mas muita gente estava com expectativa de ver o Cristiano jogando ao lado do Elvis nessa partida. Essa turma vai poder seguir com essa expectativa ou não, meu caro André? Tudo vai depender do técnico Marcelo Fernandes. Mais uma vez, boa tarde a você, Lemão Zanqueta, mestre Wagner Ferreira, a você ligado na Web Rádio Grigo e também 87,9 na Nova Itu FM. Agora do seu ladinho, o Werner. Tá todo mundo vendo na lá. Cabine, olha eu aqui. Tô aqui na cabine, ao lado do mestre, ao lado do nosso amigo Werner, Klaus Werner, grande narrador, aqui no Brinco de Ouro. Bom, isso depende do Marcelo Fernandes. A expectativa era que o Cristiano entrasse junto com o Elvis no meio campo, fazendo um quadrado ao lado do Tarek e do Rodrigo Souza. Isso não aconteceu, né? A Ponte vem com Rodrigo Souza, Tarek e Gustavo Teles. E na frente, Wagner Ferreira, por incrível que pareça, o que o Marcelo Fernandes fez? Ele botou uma linha de 2 laterais para parar o lado direito do ataque do Guarani, que é muito forte, com Brian Borges e com o Kevson. 2 estreantes aí, Wagner Ferreira. O que você acha disso? Que eu estava dizendo aqui no comentário que o Klaus me convocou, que a Ponte está com o time mais encorpado, né? Com essas escalações aí, com essas contratações de última hora, inclusive com o Elvis, né? Mas o Elvis está no banco, né? Segundo informações, né? Sim, o banco da Ponte, ó, passando em primeira mão. A você, ouvinte da Web Rádio Grigo, também 87,9 na Nova Itu FM. A Ponte no banco contém o Thiago Coelho, que é o goleiro, o Júlio, ala direita, o Rabelo, Diogo Moura, Luiz Felipe, que é atacante, Miguel, outro atacante, que é o xodó da torcida, foi xodó da Série C do ano passado, o Rômulo, o Jean Carlos, que é lateral direito, e o Juan, o Elvis, lógico, retornando hoje, grande Elvis, o Luquinha e o Pedrinho. Muito bem, então a atração fica aí para o decorrer do jogo, né? Para o torcedor da Ponte, a entrada do Elvis, à medida em que o Marcelo Fernandes for tomando conhecimento das necessidades. Daqui a pouco, ansioso para ver a escalação oficial da Ponte, viu, André? Muito bem, então é o seguinte, já que está todo mundo ansioso para as escalações, nada mais justo do que você, ouvinte da Web Rádio Grigo da Nova Itu FM, acompanhar agora no microfone da Grigo as escalações das duas equipes. Nós vamos iniciar com a escalação de quem? Do mandante. É claro, o Guarani Futebol Clube vem escalado e quem trará os 11 iniciais, banco de reservas e todas as informações sobre o Bugrão é o Lemão Zanqueta do Gramado. Sobe o hino do Guarani. Guarani. Se Matheus Costa escalou, nós da Web Rádio Grigo, FM, coloca no ar a escalação do Guarani Futebol Clube para esse clássico. 1 Kaique França, 3 Rafael, 13 Maurício Antônio, 4 Jonathan Costa, 6 Emerson e 5 William Farias, 8 Natan Melo, 10 Isaac e 7 Guilherme Parede, 11 Mirandinha, 9 Maranhão. Tá aí o Guarani escalado para você na Web Rádio Grigo, na Nova Itu FM, o Bugrão escalado para encarar a Ponte Preta. O time do Guarani ainda faz o seu aquecimento no gramado. A Ponte está ali na linha lateral também fazendo o seu aquecimento em frente ao banco de reservas. E falando da macaca, agora é hora de ouvir a escalação da Ponte Preta na voz de André Luiz. Sobe o hino da Ponte. Anote aí, torcedor Ponte Pretano, se o técnico Marcelo Fernandes definiu, você confere aqui em 87,9 na Nova Itu FM, na Web Rádio Grigo, para os 4 cantos do planeta. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Diogo Silva, goleiro e capitão da equipe número 2. Na ala direita, 28 Pacheco.
A zaga central, 33, David Braz. Com a 3 no costado, o quarto zagueiro Lucas Cunha. Na esquerda, 37, Kevson. O meio-campo da Macaca começa com Rodrigo Souza, camisa número 5. 38, Tarek. 35, Gustavo Teles. E 77, Brian Borges. E na frente, 7, Diego Tavares. E 10, Cristiano. Olha o repeteco da Macaca. Diogo Silva, 12. Pacheco, 28. David Braz, 33. Lucas Cunha, 3. Kevson, 37. Rodrigo Souza, 5. Tarek, 38. Gustavo Teles, 35. E Brian Borges, 77. Diego Tavares, 7. Cristiano com a 10. No banco, Thiago Coelho, Júlio Rabelo, Diogo Mora, Luiz Felipe, Miguel, Rômulo, Jean Carlos, Juan, Elvis, Luquinha e Pedrinho. Seu nome, uma glória, onde preta sempre, na derrota e na vitória. Tá aí a Ponte Preta escalada na voz do André Luiz aqui na Web Rádio Grigo, na Nova Itu FM. Ah, mas agora tem que falar deles, né? Tem que falar deles. Tem o rapaz que vai apitar, outros que vão bandeirar e outro que vai ficar no VAR. Vamos conferir aqui na Web Rádio Grigo, na Nova Itu FM. Sabe o quê? Quem apita o jogo? Apita o jogo, Flávio Rodrigues de Souza. Assistente 1, Daniel Luiz Marques. Assistente 2, Bruno Silva de Jesus. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves. Árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E aí, agora eu quero ouvi-lo, Wagner Ferreira. Os dois times agora acabou o suspense, estão escalados. O ouvinte da Web Rádio Grigo da Nova Itu FM já estão por dentro. E também a arbitragem. Queria saber de você, então, o que esperar com essas escalações. A gente observa que o técnico do Bugre, o Matheus Costa, vem apostando aí no entrosamento, vem repetindo escalações. A Ponte Preta, por sua vez, tem estreantes, tem aí ajustes. Então, essa é a tônica das duas equipes e o que esperar do jogo, então, com essas escalações e também do homem do apito, Flávio Rodrigues de Souza, que é um dos principais aí da Federação Paulista. Pelo lado do Guarani, o técnico está sendo coerente, né? O time tem vencido suas partidas por doses homeopáticas, né? O Guarani não faz mais do que um gol por partida. Mas, de qualquer maneira, ele mantém o time, apostando no entrosamento, como você disse, o Klaus, e há algumas discordâncias, né, por parte do torcedor. Por exemplo, na lateral direita, muitos querem o Cicinho jogando. No meio campo, Isaac ou Diego Travades. O Diego também, desde que chegou, não disse a que veio, né? Então o Isaac tem partidas altas e baixas, mas está num bom momento. Então temos que entender que o Matheus Costa está no dia a dia, está nos treinamentos e mantém o Isaac. E lá na frente, algumas opções, né? Por exemplo, o Kevin, o torcedor queria ver o Kevin jogando, ele está no banco. Tem o Luca, que pode entrar, é uma opção muito importante do Guarani. Esse Herbert, que foi recentemente contratado, esteve na Ponte, só apenas treinou, não chegou a disputar nenhuma partida. Mas como saiu da Ponte e veio para o Guarani, também é uma opção no banco de reserva. Então não tem muito o que falar do time do Guarani, o time que está escalado coerentemente pelo seu treinador, o time que vem mantendo aí a boa campanha dentro do campeonato, afinal de contas são 8 pontos conquistados e prestes a conquistar a sua classificação para a próxima fase do campeonato. Pelo lado da Ponte, sim, a grande mexida do técnico Marcelo Fernandes, e ele está aí com a batata quente na mão, né? Ele tem alguns jogadores chegando, jogadores sem ritmo de jogo, o próprio Elvis, que foi reconduzido ao time, hoje está no banco de reservas, mas não treinou, ficou afastado dos treinamentos. Então, possivelmente, por esse motivo, o Elvis vai para o banco de reservas. Mas tem a estreia do lateral esquerdo ali, o Brian Borges. Esse Kevson, André, ele é mais um meia ou é um lateral também, hein? Ele é lateral esquerdo, tanto ele como o Brian Borges. Agora, pela escalação aí, quem vai jogar mais avançado, hein? Que eu não... Pela escalação, o Marcelo Fernandes ele vai fazer uma dobradinha, né? Ele vai deixar o Kevson mais segurando o ataque do Guarani e o Brian Borges descendo pelo setor esquerdo da ponta. Esse é um detalhe importante também, já que o Guarani tem uma beirada muito forte, no caso o Mirandinha. Eu acho que é por ali que ele vai colocar os dois, viu, André?
o Kevson e o Brian Borges. Realmente. Aí o meio-campo está reforçado aí com o Rodrigo Souza, o Tarek e o Gustavo Teles. E o Cristiano, que, né, curiosamente, nesses últimos jogos, ele participou, acho que é a terceira partida dele, se não me engano. Terceira partida. Ele se mostrou muito mais atacante do que meia. Ele foi um dos principais atacantes da Ponte na partida contra o Noroeste. Ele fez um gol, deu assistência, perdeu um gol, né? Dizem que teria sofrido um pênalti, né? Discutível aquele lance. Ele poderia ter feito o gol da Ponte, seria, né? A Ponte ganharia o jogo. Mas de qualquer maneira, o Marcelo Fernandes também entendeu assim. Coloca o Cristiano com a 10, mas é um falso 9. Então é uma estratégia que pode até funcionar, mas a Ponte não tem assim também poder ofensivo, diga-se de passagem. Todos os jogadores de meio aí, Rodrigo Souza, Tarek, Gustavo Teles, o próprio Cristiano, só o Diego Tavares, que é a opção de ataque. O Diego Tavares é atacante nato. Agora o Cristiano, ele vai jogar um pouco mais adiantado, né? Ele não faz a função do Alves de armação. É o tal de falso 9, né? Então nós vamos ver como é que esse time da Ponte vai responder à escalação do técnico Marcelo Fernandes. No banco de reservas, algumas opções, mais pelo lado do Guarani do que pelo lado da Ponte. Não tem muita gente boa no que mexer. Vamos tirar o Elvis aí. Mas no banco, né? Goleiro, Thiago Coelho, tem o Júlio, lateral direito, tem o Rabelo, tem o Jean Carlos, o menino, lateral esquerdo, tem o Rômulo, o Juan, o Pedrinho, tem o C. Miguel, né? Bom jogador, garoto da base, ó, só da base, Wagner. Tem o Júlio Rabelo, o Luiz Felipe não, Miguel é da base, o Rômulo é da base, o Jean Carlos iniciou na base, mas já é jogador profissional há algum tempo. E esse Luiz Felipe que foi contratado agora. O Luiz Felipe foi contratado agora, o Juan e o Luquinha, o Pedrinho. Olha. Do que o técnico Marcelo Fernandes. Mas isso é um assunto que nós vamos ver no desenrolar desse clássico campineiro. Com relação à arbitragem, geralmente a federação escala árbitro de categoria para... Não que esse Flávio não seja, mas às vezes vem um Klaus por aí, vem um Daronco. O Klaus que não sou eu, né? Fique bem claro. É o Rafael Klaus. E muito menos o goleiro reserva do Guarani. Exato, Então esse Flávio Rodrigo de Souza, ele tem 45 anos, é de Ubatuba. Ele é representante comercial. Mas ele já pegou alguns ganchos, hein? Ele pegou uma suspensão depois daquele jogo São Paulo e Palmeiras. Lembra aquele pênalti do Arboleda? Então a federação entendeu que houve um erro. Ele tomou um gancho, ficou aí parece 2 meses fora. Mas, de qualquer maneira, é um árbitro experiente, há 45 anos, já apitou vários clássicos. Esperamos que hoje aqui seja mais um na carreira dele. O Daniel Luiz Marques tem 44 anos, de São Paulo, professor de Educação Física na FATEC. Tem uma faculdade chamada FATEC? É lá que ele é professor. E tem o Bruno Silva de Jesus, 39 anos, ele é instrutor de árbitros. Então deve dar conta do recado, né, professor? É o mínimo, né? Se é professor, sabe, né, mestre? É que nem você, é professor, pô. Vamos aguardar, então, que a arbitragem não seja nem comentada no final do clássico. Que ele passe, né, de uma maneira despercebida, que os jogadores sejam os protagonistas do clássico. Se durante a partida eu esquecer o nome dele, é porque ele está indo bem demais. Vamos trazer a nossa audiência aqui na Web Rádio Grigo Nova Itu FM. Um grande abraço para o pessoal que está mandando mensagem aqui no nosso YouTube. Sintonize lá pelo canal do Grigo. E também pelo radios.net, né, o aplicativo que traz o nosso áudio para todos vocês. O Gilberto Jeremias mandando uma boa tarde, uma ótima transmissão. Obrigado para o Gilberto. Também aqui o Marcos Leandro da Cruz, também torcendo para a Ponte, ligadinho aqui. O Benedito Leme, lá de Bragança Paulista, acompanhando a nossa transmissão. E aí quem tem amigo tem tudo, né? Léo Mendes, meu grande amigo, grande narrador de futebol, também o Prega Fogo, está aqui acompanhando na audiência da Web Rádio Grigo. Meu amigo, meu irmão Murilo Pompermayer, também grande jornalista lá da cidade de Rio Claro, na audiência da Grigo. A Marcela, aí eu vou ter que fazer, né, minha mulher, né, minha esposa está na audiência. Então tem que fazer também o registro, né, Wagner? Você parabéns aí, realmente dando um apoio. Isso, claro. Apoio ao grande Klaus. Klaus, você mencionou aí Marcos Cruz, é isso?
Deixa eu ver, ele mesmo, Marcão, da nossa equipe de transmissão também. Olha aí tá meio desligadão, mas logo lembra de Marcão? Lembro. Marcos Curso esteve comigo hoje na Eletrolar, conversando lá rapidamente. Eu ainda não conheci todo mundo, mas tô chegando lá, viu? Ligeiramente torcedor da Ponte Preta. Ligeiramente. Bom, na sessão Maguila aí de abraços, primeiramente mandar um abraço pro Mano, né, no Jardim Leonor, curtindo a Web Rádio Grigo e também em 87,9 na 9 FM, ao Antônio Zarrujo, Toninho, Ponte Pretana de 4 costados, curtindo a Web Rádio Grigo. Também mandando um abraço para o grupo Ponte Preta Gigante. Alô, Hamed Ágil. Esse rapaz, ele é parente do grande, saudoso Wagner Ferreira. Edson Ágil, que foi presidente da Ponte Preta na década de 80, 81 mais precisamente, grande presidente. A Hamed Ágil, o James Coelho, também a galera ligada lá, o Ayrton Lambeu, também o Grilo. Alô, Anselmo Tanikawa, direto do Japão, torcedor da Ponte Preta, curtindo a Web Rádio Grigo e também em 87,9 na 9 FM, meu caro Klaus Werner. Obrigado, André Luiz, e eu quero acionar o nosso amigo Carlos Zanqueta, o Lemão Zanqueta, que está lá no gramado. Lemão, você que está aí com um belo visual do Brinco de Ouro, a torcida começa a fazer mais barulho. Como que está a presença do público? O pessoal está chegando, o torcedor bugrino está já na casa ou não, Lemão? Olha, amigo ouvinte da Rádio Web Grigo e a 98 FM, o tobogã recebe um bom público, embaixo do tobogã também um bom público, assim como as vitalícias. Em compensação, as duas cabeceiras, se juntassem as duas cabeceiras não dava uma, viu, Klaus? É verdade, estou olhando Ponte aqui. em campo. Olha lá, a Ponte Preta está entrando no gramado, as reservas ali indo para o banco, já recebendo os apupos da massa bugrina. E olhando aqui realmente atrás dos dois gols, pouca gente, né? Pouca gente, mas o tobogã aqui perto da gente está em polvorosa acompanhando. André, a Ponte está subindo. A macaca em campo, meu caro Klaus Werner, você ouvinte da Web Rádio Grigo e 9 FM 87,9. Lá vem a macaca para o gramado. Os jogadores reservas todos já estão no banco sentados, entrando em campo os titulares naquele protocolo da Federação Paulista de Futebol, rumo aí a se perfilarem para a execução do hino nacional brasileiro. Guarani, Ponte Preta. As duas equipes entrando no gramado. A bola vai rolar daqui a pouco para o Derby 213 aqui na Web Rádio Grigo 98 FM. O Guarani com camisas verdes tradicionais, calções brancos, meiões verdes. A Ponte Preta com a sua tradicional camisa branca com a faixa preta, os calções pretos e os meiões brancos. A Ponte Preta e o Guarani já estão em campo, vão se perfilando. Daqui a pouco a bola rola, agora são 3 da tarde, mais 54 minutos. Ouça o frisson da torcida no Brinco. Klaus, a torcida é torcida única, diga-se de passagem, mas eu acho que está longe de atingir aquela meta de 19 mil torcedores. Público que já teve aqui no Brinco, no derby, aquele que a Ponte perdeu, o Guarani perdeu por 1-0. Eu não sei se o Lemão, pelo movimento, você acha que vamos ter 19 mil hoje aqui? Negativo, deve chegar nos 16, 17 no... Tá vendo? E o pessoal anunciou que vendeu tudo, né? Exato. Então, se vendeu tudo, a carga mais 19 mil. Pois é. Colocaram uma carga menor, de repente, ali, né? Mas vamos ao hino nacional brasileiro.
Hino nacional brasileiro executado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a bola rola. Guarani, Ponte Preta. Aqui. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Klaus Werner. É comigo, daqui a pouco a emoção da bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa, Derby 213. O Guarani na quinta colocação do Paulistão, a Ponte Preta tentando sair da amarga lanterna da competição. Um clássico que envolve muita coisa, envolve de repente um empate no confronto histórico ou uma hegemonia do Guarani que vai seguindo no histórico também. O que será que vai acontecer hoje? Será que teremos um empate? Uma vitória do Bugre? Uma vitória da Macaca? Daqui a pouco você acompanha aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. As duas equipes já vão ali se posicionando, vai ter aquela foto oficial, aquela coisa toda. Meu caro André Luiz, a questão da Ponte Preta é buscar essa pressão de sair na lanterna e também de vencer um clássico fora de casa. Como está sendo digerido isso pelo elenco, André? Durante a semana muita pressão, né? Mesmo porque a diretoria sabe do tamanho da encrenca, se mexeu, trouxe 4 contratações, trouxe de volta o Elvis, foi repatriado, né, Wagner Ferreira? Elvis foi repatriado, fez um acordo. Voltou sem ter saído, né? Como é que foi? Fala, ele voltou sem sair. O Elvis voltou e mais a Ponte, logicamente, é uma pressão enorme. Primeiro por ser derby, segundo joga fora de casa. Terceiro, precisa agora hoje, com o jogo de hoje, 9 pontos disputados, precisa no mínimo de 5 pontos para tentar numa combinação não sair e 6 garantidos. Então é muito difícil a situação da Ponte. Lógico que todos esses ingredientes saborearam a disputa de mais um derby de número 213. Logicamente, no início da semana, o favoritismo do Guarani era enorme. E agora, com tudo isso que aconteceu na Ponte Preta, o favoritismo diminuiu bastante, mas ainda o Guarani, eu destaco que o Guarani ainda é favorito neste jogo, meu caro Cláudio. Obrigado, André. Alemão Zanqueta, pelos lados do Guarani, uma vitória pode significar estar entre as primeiras posições e quem sabe até uma classificação para a próxima fase. E além disso, aproveitar a fase da Ponte, jogando dentro de casa, para terminar aí e conseguir uma vitória, não é, Alemão? Concordo contigo, Klaus. Mas é um dos clássicos mais disputados do Brasil, vide pelos números de vitórias de cada equipe, empates. O Guarani tem que se aproveitar do momento, fator casa, não vem fazendo grandes jogos, mas vem conseguindo as vitórias, o que é importante neste momento. O Guarani, que praticamente já está livre do rebaixamento, joga para uma classificação ao G4, que dá a vantagem de decidir no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E pegando qualquer time grande, torcida única, outra vantagem que o Guarani está tentando levar para a classificação. Lembrando que as duas equipes começam com 2 grandes goleiros, né? Aliás, eu gostaria de dizer rapidamente de uma enquete, assim, alguém pode me dizer quem é melhor? Diogo Silva ou Kaique França, André? Os dois se equivalem muito, mas o momento do Kaique França, ele não teve um bom momento no esporte, acabou saindo de lá. Aliás, depois que ele saiu da Ponte, realmente ele não se firmou, né, Cláudio? Wagner, eu acho uma ligeira vantagem do Diogo Silva. Chama Alemão. Alemão. Eu vou votar em mim mesmo, o Alemão Zanqueta, que é o melhor arqueiro que já vi jogar, mas nesse momento, Kaique França. Então eu vou votar em mim também, porque eu fui goleiro profissional, pô. Você não conta, você tapava todo o espaço do gol, por isso que... Que isso. Muito bem, são 2 goleiros que vêm aí de bons momentos, algumas oscilações, como vocês já explicaram, mas sem dúvida nenhuma vai chamar a atenção. Hoje é um dos ingredientes tantos desse derby, André. São 2 excelentes goleiros e você tem 2 repórteres que foram goleiros. Caramba, aqui não vai passar nada hoje então. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, Nova Itu FM. As equipes já estão prontas para o início do jogo aqui no Brinco de Ouro. A Ponte Preta posicionada do lado esquerdo aqui da nossa cabine. Nós que estamos aqui do lado do tobogã do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani posicionado à direita. Vai começar o jogo, o juiz vai apitar e ele assopra.
Apita o árbitro, começa o jogo. O Guarani já está com a bola, já sofre a falta aqui na Web Rádio Grigo, campo defensivo. William Farias já está por aí para fazer a cobrança. Derby 213, Web Rádio Grigo, Nova Itu FM. Lá vem o Guarani aqui pelo meio de campo, tem a posse de bola com camisa de número 8, Nathan Melo. Ele tenta enfiar aqui na frente pro Mirandinha, tenta o drible em cima do Tarek, jogou lá no lado direito, muito forte. Tentou um domínio de cabeça lá pela ponta direita. A equipe do Guarani com o Maranhão não conseguiu fazer o domínio. Linha de lado, lateral para o time da Ponte fazer a cobrança. Lá pelo lado esquerdo, a Ponte Preta. Quase 1 minuto de jogo, tenta sair jogando o Guarani. Consegue a recuperação do campo de ataque. Reclamou de falta, afasta a zaga da Ponte. Lucas Cunha mete um bico na bola, joga pela linha de lado. E o juiz já está marcando alguma coisa ali, não. Só o lateral mesmo, né? Só lateral para o Guarani, já cobrado, segue 0-0, Derby 213, informando o Arlen Dolar. Jonathan Costa está com a bola aqui, pelo lado esquerdo ele distribui para o Eberson, ali no meio de campo para o William Farias, faz o domínio experiente, capitão do time do Guarani, fica com a bola, olha para um lado, olha para o outro e joga na frente para o Mirandinha, tenta a tabela no meio com Nathan Melo, abertura do lado direito, vem o Guarani lá pela ponta direita, vai tentar o cruzamento, o Mirandinha em cima da zaga, ela vai para a linha de lado, lateral para o Guarani, é quase um latereio ali, meu caro Lemão Zanqueta. Indo para a bola, Guilherme Parede, deve vir um latereio na área, perigo para o gol da Ponte. Guilherme Parede tá com a bola ali nas mãos, vai fazer o latereio mesmo, ó, jogou para dentro da área, corta a zaga da Ponte, afasta o perigo, Kevson tá por ali, vem de novo o Guarani, recupera no campo de ataque, faz o lançamento, cruzamento para dentro da área, corta David Braz, sobrou ainda pro William Farias, puxa ali na meia, na entrada da área, no bico da grande área, agora tenta de novo o Mirandinha, não consegue, rebate a zaga da Ponte Preta, vem o Guarani ainda dominando a posse de bola, todos os jogadores no campo de ataque do Guarani, não tem ninguém no campo de defesa, avançou o Bugre, aqui pelo lado esquerdo com o Isaac, vai tentar o lançamento para dentro da área de pé direito, David Braz tira de cabeça, afasta completa a defensiva da Ponte, tenta sair jogando de novo, a defesa do Guarani sobe a marcação, e aí o juiz vai dar falta, um puxa daqui, puxa de lá, e ele deu falta pró Ponte Preta. Lemão. Numa disputa de bola, 2 jogadores do Guarani chegou no carrinho, o árbitro primeiro deu a lei da vantagem, na segunda levou outra porrada o jogador da Ponte, o árbitro marcou falta para a Ponte na intermediária, segue 0-0. Segue 0-0, início de jogo, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seguros para motoristas de aplicativo. Atendemos veículos de aplicativo, carros de leilão, blindados, motos, modelos com até 30 anos e até 7 de risco. Aqui você encontra aceitação para todos os perfis. WhatsApp 19-99-794-8665. E-mail contato@lifeprev.com.br. Lateral para o time da Ponte Preta cobrar no campo de ataque lá pelo lado esquerdo, tenta sair por ali o Kevson, camisa de número 37, quarta zaga do Guarani, volta de novo para a Ponte Preta ali com o Cristiano que herdou a 10 do Elvis, que está no banco de reservas, hein? Tá ali com a bola e já perdeu, o Guarani recupera, marcou a falta de ataque da Ponte Preta, falta para o Guarani cobrar no campo defensivo, meu caro André Luiz. Falta favorável ao equipe do Guarani, o Guarani desce e continua 0-0 ao Derby 213, informando Compistar Informática. William Farias faz o lançamento para o campo de ataque, mata no peito, sai jogando o Kevson ali pelo time da Ponte Preta, já perdeu, mais um passe errado da Ponte, mais um passe errado do Guarani, é uma troca de favores aqui, vem a Ponte Preta, lançou aqui na ponta direita para corrida do Diego Tavares, não conseguiu chegar, afasta a zaga do Bugre. Jonathan Costa mete a cabeça na bola, joga pela linha de lado, vem o Pacheco para fazer a cobrança do lateral para o time da Ponte Preta, aqui do lado direito o campo de ataque, jogou lá na frente buscando o Cristiano, engrossou, nossa, mas que engrossada, hein? Foi feia essa, André. O Cristiano fez que foi, mas acabou o fundo, lateral para o Guarani, continua 0-0 ao Derby 213, informando a ajuda síndico. Lá vem o Guarani, tenta sair aqui pelo lado esquerdo, é marcado por 2, o Mirandinha tentou o drible, não conseguiu, 2 em cima, ficou difícil, o Pacheco conseguiu recuar pro goleirão, aí quem engrossou foi o goleiro da Ponte. Rapaz, o Diogo Silva meteu um bicão pela linha de lado, lateral pro Guarani, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, quem vai fazer a cobrança é o Emerson, ele fica cobrando ali a presença dos companheiros mais próximos dele, não consegue chegar ali o Mirandinha, pra cima da marcação, sempre 2, dobra de marcação pra cima do Miranda,
Ele toca mais atrás para o William Farias. Recomeça o time do Guarani. Aqui no campo defensivo. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, oferece para você o tempo e placar de jogo. Aqui, Brinco de Ouro, sexta rodada do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. 5 minutos do primeiro tempo. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Vem o Guarani aqui pelo campo de ataque, lateral, cobrado. Lá pelo lado direito, troca passes o Natan Melo. Ali pelo meio de campo, pisa na bola, puxa para o pé direito, joga mais ao lado com seu companheiro Rafael. Zagueiro improvisado pelo lado direito, lateral. Deixou o Cicinho no banco, que é ex-Ponte. Vem o Guarani, lado esquerdo, Jonathan Costa, troca passes, tenta se analisar ali qual seria o melhor caminho para o campo ofensivo para tentar chegar ao gol do arqueiro da Ponte. Lançamento em profundidade, aqui pela esquerda para o Emerson, a bola correu demais, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o time da Ponte, Lemão. Eu levantei o braço, ele pensou que ia jogar a bola para mim, mas a bola saiu. Correu mais que o Emerson. Ele chutou a bola, já tinha ultrapassado a linha de fundo. Tiro de meta para a Ponte. Primeiros 6 minutos, Wagner Ferreira. O retrato do jogo até aqui, o Guarani tem mais posse, mas até agora nada de muito criativo. Tá fazendo a lição de casa, né? Eu tinha a obrigação de jogar dentro de casa e partir para cima do ataque, partir para o ataque. Não criou grande chance até agora, nenhuma, né? O goleiro não fez nenhuma defesa, da Ponte, a bola nem chegou nas mãos do Kaique também. Estamos aí com 6 para 7 minutos. O Guarani tem a posse de bola, mas não criou nada. A Ponte se defende muito bem. E um detalhe, Mirandinha não vai ter fita fácil não, hein? Cada vez que ele pega na bola, 2 da Ponte em cima da marcação. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Web Rádio Grigo e Rádio Nova Itu FM conosco nessa jornada esportiva na cobertura do Derby 213. Vem o Guarani, campo defensivo, ali vai jogando com ela, dá uma olhadinha para frente o Maurício Antônio, ele tenta ver qual a melhor opção, sai com a bola, o toque na frente para o Maranhão, bateu de fora da área, espalma o goleiro Diogo Silva na Ponte, afasta completo o David Braz, chegou com perigo o Guarani, Lemão. Numa jogada maravilhosa pela intermediária de ataque, Natan Costa chutou, a bola ia entrar, não tinha endereço certo, Diogo Silva espalmou, a zaga tirou, olha o Guarani. Veio o Guarani de novo, nossa, que chute horroroso, ela foi para trás, rapaz. Recomeça o Guarani aqui de novo com o Jonathan Costa para o seu companheiro de zaga, o Maurício, fica com a bola, dá uma olhada, pisa na bola, joga ali pelo lado direito, não, preferiu ficar com ela, ainda analisa as melhores opções, bem fechado o meio de campo da Ponte Preta, o Guarani tem dificuldades para entrar por ali, troca passes aqui pelo lado esquerdo de novo com o Jonathan Costa, fica com a bola, vai tocar no meio, William Farias, fica com ela ali pelo, opa, quase escapuliu ali do camisa 10, o Isaac, mas ele conseguiu ficar com domínio, engana a marcação do Rodrigo Souza, toca aqui de novo, troca passes o Guarani na intermediária, campo de ataque, se mantém com a posse de bola, tenta estudar o time da Ponte, pela esquerda com o Mirandinha, boa bola para dentro da área com o Isaac, houve o corte ali do Rodrigo Souza, ela vai pela linha de fundo, escanteio, vem o Bugre. Por pouco o Isaac não conseguiu pegar a bola na linha de fundo, o jogador da Ponte chegou, o escanteio, Mirandinha beija a bola, vem chuveirinho na área da Ponte. Vem bola para a área da Ponte, o Mirandinha está posicionado, o árbitro está prestando atenção por ali, naquele agarra, empurra, escanteio curto, devolução na tabela, Mirandinha para dentro da área no segundo pau, ela passa por todo mundo. Opa! Se esticou ali, ficou reclamando de um puxão bem na sua frente, Teve um puxão na subida do jogador do Guarani, teve um puxão, o árbitro está esperando o VAR posicionar, mas sim, teve um puxão. Rapaz, de acordo com o nosso repórter, teve um contato, agora o VAR vai analisar se foi para tudo isso ou se não foi para tudo isso. Com certeza o senhor Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral está de olho por lá, Wagner Mandou Ferreira. voltar, mandou continuar. Nada, né? Então vamos seguir por aqui. Vem a Ponte Preta, sai jogando aqui, já repõe a bola pelo campo defensivo, fica a troca de passes entre os dois zagueiros da Ponte. Vem o David Braz, vai tentar o chutão, meteu
tiro torto ali com o pé esquerdo, já corta a zaga do Bugre, vem o Mirandinha, aqui pelo lado esquerdo vem o Guarani de novo, ele vai para cima da marcação do Pacheco, uma briga ali, Mirandinha e Pacheco, corta o Pacheco, melhora pro lateral, Ponte Pretano, ele melhorou. Falar para você que o Cristiano já deu 3 engrossadas, todas as vezes que a bola foi no pé dele, queimou, André. Queimou mesmo, parece que o Cristiano tá meio nervoso, não sei porque se é a sombra do Elvis no banco, mas não está bem a camisa 10 da Macaca. O que melhorou aí, hein? Melhorou o público no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na cabeceira, perto ali do tubo da Vitalícia, bastante gente, aqui também embaixo do tobogã praticamente lotado, o tobogã também cheio. Melhorou muito o público aqui no estádio Brinco de Ouro. O brasileiro adora uma última hora. Rapaz, todo mundo chegando na última hora, é muita gente também, né? Tem que ter uma organização ali para conseguir entrar todo mundo a tempo. No momento que teve uma falta ali do Tarek em cima do William Farias, já tá tudo bem com o capitão Bugrino e sai o Guarani de novo. Ele mesmo fez o lançamento lá na ponta direita pro Guilherme Parede e correu demais. Correu mais que ele, a bola, alemão, é tiro de meta pra Ponte. Nem com turbina nas nádegas conseguiria pegar essa bola. A bola foi enfiada muito forte, sem perigo, tiro de meta pra Nega Véia. O Tarek tá nas mãos do árbitro, hein? Já 3 entradas que ele deu. E acho que vai tolerar mais não. Próxima entrada dele é cartão. Rapaz, precisa ficar atento ali, o jogador da Ponte Preta, senão daqui a pouco vai amarelar para ele. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. Vem a Ponte Preta aqui no campo de ataque com o Cristiano. Tá bem na ponta direita, próximo da bandeirinha do escanteio. A bola escapuliu dele de novo. Vem o Guarani, recuperação aqui pelo lado esquerdo. O pessoal tá jogando quase em cima da linha. Ela fica saindo toda hora. O Tarek tá com ela ali. Cristiano sentiu lá na lateral. Sentiu, né? O Cristiano sentiu, e pediu alteração ali, parece ou não? Fez um gesto ali com as duas mãos. Não, ele tá voltando. Tá voltando normal. Rapaz. Fez um gestinho ali que foi meio confuso, mas acho que não foi nada, não. Mas não tá nada bem o Cristiano hoje, hein, meu caro Klaus? Deve estar ansioso, será, André? Ansioso, né? O ídolo do clube voltou, joga na mesma posição dele. Ele tá muito nervoso, o Cristiano. Tá nervoso e vem a Ponte aqui no campo defensivo com o Diogo Silva, vai tentar sair jogando. O pessoal achou que ele ia dar um chutão, saiu jogando bonito com o Lucas Cunha. Aqui pelo lado direito faz o lançamento, estoura a bola pra frente. Pega esse passinho aí! Rapaz, foi pro Bandeira, ele mirou no Bandeira. E se fosse jogador da Ponte, teria acertado. Vem o Guarani aqui pelo campo defensivo. Recomeça com o Kaique França. Amigos da Rádio Grigo, a rádio dos amigos, vamos confirmar para você o tempo e o placar do jogo. Aqui, Brinco de Ouro da Princesa, sexta rodada do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. 13 minutos do primeiro tempo. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Klaus Werner. Deixa comigo para narrar o ataque da Ponte. David Braz surpreendeu, tomou a bola, foi correndo, ele não tem velocidade. É o famoso arranque de balsa. Vem o Guarani de novo, recuperação, tenta o contra-ataque, mas quem tem arranque bom é ele. O Kevson que conseguiu se antecipar, deu um bicão para fora, linha de lado, lateral para o Guarani. Agora deu uma acalmada por ali. Está esperando os seus companheiros chegarem para o campo de ataque para fazer a cobrança. Vem o Guarani lá pelo lado direito com o Rafael, fez a cobrança do lateral, retorna aqui do campo defensivo, toda encolhida a Ponte Preta no seu campo de defesa. Toca a bola aqui para o lado esquerdo, gira da direita para a esquerda o Guarani. Vem com o Emerson, faz o toque mais atrás para o Jonathan Costa. Maurício Antônio gira a bola, o Guarani da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, fica ali no meio. Vem de novo o seu zagueiro, tentou a enfiada de bola, péssima, horrorosa enfiada de bola ali do camisa 8, Natan, ela correu muito, mas não entendeu o que ele tentou fazer por ali, é lateral para Ponte. Maurício Antônio quis dar uma de meia atacante, jogou a bola para o Matheus Costa.
Rapaz, aí não deu certo. Lateral para Ponte Preta ali para o campo defensivo do lado esquerdo, já perdeu a posse de novo. Fica com a bola o Guarani com o Maurício Antônio. Fica com a bola e toca para o Jonathan Costa. Vem o William Farias buscar recuperação ali no meio de campo com o William. Ele fica com a bola, tenta armar a primeira jogada, o primeiro passe ali do time do Guarani. Distribui na direita, a bola bem aberta para o Guilherme Parede. Tentou cruzamento na boca do gol. David Braz corta por baixo, tira por ali. A torcida chiou porque o juiz marcou a falta. Falta de ataque do Guarani no campo defensivo da Ponte. Falta bem marcada, o Guilherme Parede tentou antecipar a jogada, puxou o jogador da Ponte. Sem pressa nenhuma, a Ponte bate a falta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Web Rádio Grigo com a 92 FM para você, trazendo o Derby 213. Vem o Guarani aberto pela ponta esquerda com Mirandinha, vai encarar a marcação do Pacheco. Ele pisa na bola, faz o toque, a pedalada para cima na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte em cima da hora. Já estava por ali o Maranhão, ele ia tocar para dentro do gol, mas o zagueiro chegou e conseguiu fazer o corte. Escanteio para o Guarani, lado direito. Num lindo contra-ataque do Guarani, Mirandinha veio pela ponta aí, direita, esquerda, cruzou a bola, a zaga da Ponte, bateu cabeça no rebote, o jogador da Ponte tirou, a bola estava sobrando direto para o Maranhão, quase o Guarani chega lá. Escanteio para o Bugre, lado direito, a torcida fica apreensiva, na expectativa por uma boa jogada autorizada pelo árbitro, meteu na boca do gol, subiu a zaga, toca para fora. Subiu de cabeça por ali, me pareceu o Maurício. Tá aqui comigo a bola. Olha lá, desviou, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta para Ponte. Sem perigo algum, subiu o zagueiro Rafael, subiu no segundo pau. A bola passou longe do gol da Ponte, sem perigo. Verdade, foi o Rafael. É que o Maurício é o 13, o Rafael é o 3. Não enxerguei o 1, rapaz. É porque não tinha, né? Tiro de meta para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. A Ponte, meu caro Wagner Ferreira, vai se segurando. O Guarani é um pouco melhor no jogo. A Ponte optou por linhas baixas, né? Segurar um pouquinho esse ímpeto do Guarani e, portanto... Olha o Diego Tavares, pegou dali a batida pro gol, passa muito perto. No momento que a gente falava, a bola veio meio esquisita ali, mas o Diego Tavares conseguiu dominar. E ele virou meio que de qualquer jeito, mas acertou um chutaço. Ela passou com muito perigo na meta do goleiro Kaique França, André. E que paulada! Ele pegou do meio da rua de perna direita e jogou a meia altura no canto direito do Kaique França, que foi assustado pela bola. A bola passou rente, o poste direito foi embora. Tiro de meta para o Guarani. Segue 0-0, Derby 213, informando o Biguá Alimentos. Que perigo, hein, Wagner? Esse é o jogo da Ponte, né? Joga reativamente, segura o Guarani e numa escapada, como essa agora do Diego, né? Chutou do meio da rua. A bola assustou o goleiro Kaique, ele caiu para a bola passou pela linha de fundo, na primeira chegada da Ponte. Mas esse é o jogo da Ponte. Espera o Guarani e só desce na boa. O Guarani tem que aproveitar esse momento de pressão aí para tentar. Já teve duas chances, já teve 2 escanteios, 2 chances para fazer o gol, não fez. Isso vai naturalmente enervando um pouco o time, mas estamos no começo do jogo ainda, estamos com 18 minutos, muita coisa para rolar ainda. Tem Diogo, é uma festa. Aqui é lateral para o time da Ponte Preta fazer a cobrança no campo defensivo. Rapaz, nós estamos aqui na Web Rádio Grigo junto com a 92 FM, trazendo para você as emoções do Derby 213. Informação. Diga. Neste momento, no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, desembargador, juiz, tudo fazendo uma visita nos arredores do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. De volta aqui, lateral ali, né, para o Guarani. No campo defensivo do lado direito,
vai fazer a bola rolar. Lá pelo lado direito, o Rafael. Ele tentou o toque, conseguiu ainda o domínio. Aqui pro Mirandinha, do lado esquerdo, a inversão. Ele toca de pé direito para a corrida. No lado esquerdo do Emerson, vai tentar o cruzamento. Corta a zaga da Ponte. Afasta o perigo, tira de qualquer maneira. Por ali o Lucas Cunha, lateral pro Guarani. Aqui pelo lado esquerdo vai pintar o latereio. O Emerson já deu aqui distância. Vai meter essa bola para dentro da área. Espera a chegada dos seus companheiros. Agora sim, ele joga no primeiro pau. Tira de novo a zaga da Ponte. Completa o Tarek, afasta o perigo por ali. Recuperação do time do Guarani ainda no campo de ataque. Boa bola para o Emerson na linha de fundo pela esquerda. Corta o Pacheco. É novo escanteio para o Guarani. Um montão de tiro de canto para o Bugre. Numa jogada de Jonathan Costa, colocou o Emerson para correr. E na corrida ele chegou, cruzou a bola, bateu na zaga da Ponte. Escanteio, Mirandinha nela. Tô desconfiando que o Mirandinha vai pedir a bola em namoro, porque é um beijo. Toda vez que é escanteio é beijo do Mirandinha na bola. Autorizado pelo Flávio, árbitro da partida. Mirandinha vai meter essa bola para confusão, para dentro da área da Ponte. No segundo pau, tira de soco o goleiro da Ponte Preta, Diogo Silva. Volta o Guarani de novo, toque de cabeça. Ela vai para fora. Subiu demais o toque do Natan. A torcida ficou pedindo desvio. O árbitro deu tiro de meta para Ponte. E foi escanteio, bem na minha frente aqui. Olha a Ponte. Olha a Ponte, lançamento, falhou, o goleiro não saiu, ficou naquela que ia, não ia, sofreu a falta, vai ser expulso. Ele vai expulsar o Beckman. Era o último homem, o goleiro do Guarani no lançamento, a zaga ficou olhando, ninguém fez nada, o goleiro ficou indeciso, se saía, se não saía para fazer o corte, em cima do Diego Tavares a falta, o último homem está expulso, o goleiro do Guarani, André. No contra-ataque rápido, que visão do goleiro Diego Silva. Ele lançou o Diego Tavares, que saiu na cara do Kaique França, driblou o goleiro do Guarani e levou o Rapa. Último homem era o Kaique, expulso o goleiro do Guarani. O Guarani agora vai com 10 até o final do Derby 213, informando a Eletrolar. Meu caro Wagner Ferreira, olha como são as coisas. Falávamos dos goleiros aqui pouco antes da bola rolar, e aí num lançamento muito bom do goleiro da Ponte, o Diogo Silva, ele viu lá na frente o Diego Tavares se encaminhando entre os zagueiros do Guarani, e aí ficou uma indecisão completamente bizarra da zaga do Guarani e do goleiro. Falta o último homem vermelho, Wagner. O vacilo da zaga do Guarani, né? Um chutão aqui do goleiro da Ponte, do Diogo Silva. O Guarani trocando figurinha ali, não percebeu essa entrada do jogador da Ponte. E o Kaique fez o que tinha que fazer. Ele trocou a expulsão por um gol, ou trocou um gol pela expulsão. O juiz não tem o que fazer, é regra. Cara a cara, falta do goleiro, inclusive fora da área, né? Fora da área, não foi dentro da área não. Então, o Guarani prejudicado, naturalmente é lance de jogo, lance do derby. Isso aí é um acidente, vamos chamar assim. O Guarani vai ficar com um homem a menos, vai ter que sacrificar um jogador de linha para colocar um outro goleiro, colocar o menino lá, o Matheus Klaus, seu parente lá. Vou ter que narrar o Klaus também. Pois é. E o perigo não passou ainda, a falta é dentro da meia-lua. Pode aproveitar, não tem o Elvis, né? Dá para entrar o Elvis e bater essa falta? Não dá, né, André? O Marcelo Fernandes não vai pôr não, viu? Quem vem para a cobrança provavelmente é o Cristiano. E olha a situação que pode se inverter totalmente. O Guarani dominava o derby, agora com um homem a menos a coisa pode ficar equilibrada. Aí eu quero ver quem é que vai ter mais garrafa vazia para vender, viu, Klaus? Rapaz, meu caro Lemão Zanqueta, então, o Kaique foi... O jogo, esse lançamento começou numa palhaçada do lateral do Guarani, que ficou reclamando a bola lá na linha de fundo, como cobrando escanteio. Aí ele ficou reclamando, o zagueiro ficou reclamando, o Rafael ficou aqui também na intermediária, o meio de campo questionando o juiz, o goleiro da Ponte, que não tem nada a ver com isso, jogou a bola pra frente, pegou a zaga do Guarani aqui batendo boca, cobrando o escanteio, saiu na cara do gol. Infelizmente, um erro infantil do time do Guarani. E o Natan Melo tá indo embora para entrar o goleiro, é isso mesmo? Confirma pra gente a alteração aí, meu caro Lemão. Sai Natan Melo, número 8, entra número 12, Matheus Klaus. Número 12, então, o Matheus, meu xará, Matheus Klaus, entrando aí no gol do Guarani. Foi sacrificado ali o Natan Melo, daqui a pouco o Wagner comenta que agora tem a cobrança de falta da Ponte, hein? Tá posicionado por ali o Kevson.
Tem do outro lado, não consigo ver quem é, mas o Kevson tá bem de frente para mim aqui de pé esquerdo. Cristiano de pé direito, Kevson de pé esquerdo. A falta, amigo ouvinte, está ali na meia-lua da grande área. Falta frontal contra o gol do Matheus Klaus. Vai ser autorizado, vai partir para a cobrança o Cristiano. A batida para o gol, espalma Matheus Klaus, o rebote, tenta a cabeçada, afasta a zaga do Bugre. Tá viva dentro da área, batida de fora. Na verdade, na entrada da área, batida ali de trivela, 3 dedos, saiu fraquinha. Desvia a zaga do Guarani, escanteio, pressão da Ponte, André. Último toque do Pacheco, a bola bateu no Rafael, camisa número 3, foi embora. É escanteio lado direito, primeiro da Macaca no derby. E o Elvis, camisa 62, está em trabalho de aquecimento. Achei que ele ia bater escanteio, falei, que isso? Vem o Cristiano, jogou pra dentro da área, o toque de cabeça, totalmente errado, sem direção. À direita do Matheus Klaus, tiro de meta pro Guarani, André. Toque de cabeça, bola pela linha de fundo, acompanhou apenas o goleiro Matheus Klaus, que entrou no lugar do Kaique França. Tiro de meta para o Guarani, continua 0-0, derby 213. Pausa para a reidratação das duas equipes, momento quente do clássico. Tempo para Wagner Ferreira comentar. Ô Wagner, essa expulsão aí, agora o Guarani com 10. O Natan Melo teve que ser o escolhido para a entrada do Matheus Klaus. O que muda no Bugre agora? E também na Ponte, né? Porque o jogo é outro. É um episódio que pode alterar totalmente a história do derby. O Guarani estava dominando o jogo, mas esse lance casual aí, uma bobeira, como o Lemão Zanqueta disse, o Guarani permitiu que o goleiro da Ponte quebrasse essa bola aqui no campo de ataque, pegou a defesa do Guarani totalmente aberta, ficou no mano a mano o goleiro e o Diego Tavares. Aí o Kaique não tinha outra coisa a fazer, ou ele faz a falta ou ele toma o gol. Então ele resolveu trocar, né, a expulsão pelo gol, ou o gol pela expulsão. Foi expulso, veio o goleiro frio para o jogo, a falta foi cobrada, ele fez uma grande defesa, o menino aí, o Matheus Klaus. E agora a situação pode se inverter, né? O Guarani vai se preocupar com o sistema defensivo. Não tem o Natan Melo, que ajuda ali o William Farias no meio campo. Mas ele tinha outras opções. Ele não quis mexer no ataque para não perder a força ofensiva, que já não é lá essas coisas no time do Guarani. As vitórias do Guarani até agora só por doses homeopáticas, tudo por um gol de diferença. Então, hoje aqui, o treinador entendeu tirar o Natan Melo. Também é um bom jogador, mas é jogador de contenção. Então deixou o trabalho aí sobrecarregado pro William Farias e pro Isaac, entendendo de manter o trio atacante, o Parede, o Maranhão e o Mirandinha. Não está de todo errado não, acho que tinha que escolher alguém, escolheu o Natan Melo, mas agora a história do derby pode ser contada a partir da expulsão do Kaique França, hein? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Rádio Grigo, a rádio dos amigos, e a 98 FM giram para você, torcedor, o tempo e o placar do jogo. Aqui no Brinco de Ouro, são jogados 27 minutos do primeiro tempo, jogo quente aqui, o derby 213. Guarani tem 0. Ponte Preta também 0. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jogo reiniciado, tiro de meta para o time do Guarani fazer a cobrança. A bola lançada pelo Matheus Klaus lá para o campo de ataque. Do lado direito, tenta ali o Guarani, não consegue, afasta a zaga da Ponte. É lateral para ser cobrado do lado direito pelo Rafael, camisa de número 3. Agora o Guarani também tenta dar uma cadenciada, esfriada no jogo. Tem um jogador a menos, foi expulso o seu goleiro, Kaique França. A bola na frente ali para o Maranhão, tenta a triangulação. Boa bola, corta a zaga da Ponte, ficou reclamando de falta. Me parece que pegaram ali o Maranhão, mas ele já levantou, é contra-ataque da Ponte. A avenida aberta aqui pelo lado direito, Pacheco recebeu, fez o cruzamento, ajeitou por ali o Diego Tavares, chegou bem na recuperação na zaga do Bugre. Ela fica com o goleiro Matheus Klaus. E no cruzamento do Pacheco, Tavares tentou ajeitar para o Brian.
que vinham chegando o Brian Borges. A bola tocou no zagueiro do Guarani, ficou fácil para Matheus Klaus, que já repousa. Olha a Ponte. Vem de novo a Ponte lá com o Diego Tavares, se movimenta muito. O jogador ali da Ponte Preta, o camisa de número 7. Volta ali fechadinho o time do Guarani, obriga a Ponte Preta a recuperar ali pelo meio de campo no círculo central. O Pacheco faz o toque no meio, é para o zagueirão, camisa de número 3, o Lucas Cunha. Lançamento lá do lado esquerdo, abertura boa para o Kevson. Ele domina de pé direito, ali tenta escapar da caça dos jogadores do Guarani. Mais atrás, o toque ali pelo lado esquerdo de novo, a Ponte com o Brian Borges, o lançamento para dentro, ela foi fechadinha e foi na rede, mas na rede pelo lado de fora assustou o Matheus. E no chute do Brian Borges, ele visava o canto baixo direito da meta de Matheus Klaus, que apenas observou, a bola bateu na rede do lado de fora. Tiro de meta para o Guarani, continua 0-0, derby 213. Um grande abraço para a nossa audiência, Sônia Fernandes, a Silene Andriani, Solange Piovani e a Maria Elisa Godoy. Todo mundo ligado na Grigo, na Nova Itu FM, acompanhando o derby. 213 por enquanto, 0 para o Guarani, 0 também para a Ponte. Vem o Bugre aqui pelo círculo central. O toque para o Maranhão, sem deixar a bola cair. Joga mais atrás para o lateral direito, Rafael. Mais na frente, vem de novo Guilherme Parede. Faz o toque ali no campo de ataque, tenta fazer o drible, não consegue, a briga, disputa com a zaga da Ponte, melhor para a defensiva da Ponte Preta. A Macaca sai jogando agora a recuperação de bola pelo campo aqui defensivo, pelo lado esquerdo, pisa na bola, sai jogando com habilidade, Gustavo Teles, foi derrubado. Falta para o time da Ponte no campo defensivo, Lemão. Falta bem marcada, o lateral do Guarani marcou a Ponte. Vem a Ponte, inversão aqui pro Pacheco, ó, boa inversão, hein? Uma boa inversão do Gustavo Teles aqui pro Pacheco do lado direito. Ele faz o toque pro Diego Tavares, estava na esquerda, já tá na direita, como se movimenta o camisa 7 da Macaca. Bola pro Cristiano, tentou o toque nas costas do Gustavo Teles. Acabou não conseguindo ficar com ela. Tenta de novo a Ponte Preta, faz o toque alto ali pro meio, corta a zaga do Guarani, volta pra Ponte pro Pacheco. O Rodrigo Souza, ele fez o toque pro Pacheco aqui do lado direito, errou completamente o passe. Jogou em cima da marcação do William Farias. É lateral para Macaquinha aqui do lado direito, André Luiz. Lateral para a Ponte, Pacheco, camisa 28 na bola, já cobrado. Já cobrado com o Tarek. Aqui o levantamento de bola, matou no peito, vem o Diego Tavares, faz a triangulação com o Cristiano. Houve o desvio? Não. Na interpretação do Bandeira não houve nada. Lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. Realmente hoje não é o dia do Cristiano, hein? Você queria a opinião do Wagner? Cristiano, hoje, toda vez que ele pega na bola, ele acaba fazendo alguma coisa errada. Está muito nervoso no jogo, camisa 10, Cristiano da Ponte. Eu acho que não é a posição dele, né? Diga-se de passar, jogar aberto ali na beirada do campo, ou até que seja no meio, mas como atacante, ele é bom com a bola dominada, vindo de trás. Eu acho que é a função dele. E vem Alves. Antes disso, o ataque da Ponte com o Cristiano aqui na direita. Corta a zaga do Guarani. Providencial, o toque por baixo do Maurício. Linha de fundo, escanteio para a Ponte, André. Último toque do zagueiro Maurício, a bola pela linha de fundo. É mais escanteio para a Macaca. Vem aí, camisa 10, Cristiano na bola. Daqui a pouco tem informação, parece que o Elvis vai entrar, hein? Mas o Cristiano já está por ali para fazer a cobrança do escanteio pelo lado direito. Ataque da Ponte Preta. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da Ponte. Daqui a pouco a informação, porque vem escanteio para a área. Se bem que está tendo a alteração agora, né? Tá indo embora o Gustavo Teles, camisa número 35, para a entrada do Elvis 62. Elvis 62 está no jogo. Gustavo Teles, 35, foi embora. Primeira alteração do Macaco. Escanteio cobrado, corta o goleiro Matheus Klaus, tira de soco o perigo, mas ele deu a falta. O choque ali dentro da área, falta em cima do goleiro do Bugre. Falta em cima do goleiro Matheus Klaus. Lance favorável defensivo Guarani. Continua 0-0, é o derby 213, confirmando a alteração da Macaca. Foi embora o camisa 35, Gustavo Teles, para a entrada do 62, Elvis, informando Ótica Ferrari. Meu caro Wagner Ferreira, entrada do Elvis no lugar do Gustavo Teles. Isso é um reflexo aí do Marcelo Fernandes tentando povoar o meio de campo. O que você acha, Wagner? Ele sentiu a fragilidade do Guarani com um homem a menos, tratou de colocar alguém mais experiente aí para decidir a parada, né? Colocou o Elvis e, evidentemente, à medida que ele viu que o Guarani com um a menos já tratou de aquecer o Elvis, ele vai entrar. Agora, ele poderia entrar no lugar do Cristiano, que não está bem. O Gustavo Teles até que não estava mal, mas foi sacrificado por essa mudança estratégica do
do Marcelo Fernandes. Rádio Grego, a rádio dos amigos, Nova Itu FM, confere para você o tempo e o placar do jogo. Agora jogados 33 minutos 45 segundos do primeiro tempo. Parece que o jogo já correu um monte, mas estamos ainda no primeiro tempo. É bom o jogo aqui no Brinco de Ouro. Campeonato Paulista, sexta rodada. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Klaus. Diga. Uma correção, o camisa do Elvis é o 67. A gente não está acostumado a ver o Elvis com a 67, né? Então 67 é a camisa do Elvis que entrou e foi embora o 35, Gustavo Teles. Tá aí então Elvis, camisa 67. Parece que foi uma homenagem pro pai, alguma coisa assim, né? Acho que foi o Wagner que falou sobre isso, mas vem a Ponte Preta ali pelo círculo central. Recuperação de bola já, a posse de bola com o time da Ponte. Sai jogando com o goleirão Diogo Silva aqui pelo lado direito, fica com a bola o Rodrigo Souza. Ele é bem marcado pelo William Farias, é o camisa 5 em cima do camisa 5. Recuperação melhor pro 5 do Bugre. Vem o Guarani pelo meio ali com o camisa de número 7, olha a bola para dentro da área com o Maranhão, faz o corte. Uma jogada confusa, mas bem tramada no campo de ataque do Guarani, providencial o corte da zaga da Macaca, escanteio para o Bugre. O Maranhão tem que se aproveitar mais dessas jogadas, a bola sobrou no pé dele quase na marca do Cal. Ele chegou, tentou ajeitar e pesadão a zaga da Ponte jogou, escanteio, vem bola na área. Vem bola na área do time da Ponte Preta, escanteio para o Guarani, autorizado, meteu no primeiro pau, toque de cabeça do Maranhão, ela passa com perigo em frente da meta do goleiro da Ponte, vai pela linha de fundo, mais uma chance perigosa para o time do Guarani, desperdiçada. Mais um lance do Maranhão, que o Maranhão, para mim, tá mais grosso que sal de churrasco nesse momento, viu, Klaus? Ai, meu Deus do céu. Até deu vontade de comer um churrasco agora. Vamos lá, daqui a pouco. Ainda não. Tem muito jogo pela frente. É tiro de meta ou ele deu falta ali? Deu tiro de meta mesmo, né? Já cobrado pelo time da Ponte Preta, sai jogando aqui pelo campo defensivo com camisa 3 o Lucas Cunha. Toca mais na frente, vem buscar o jogo Tari que abre lá do lado esquerdo com o Kevson. Toca pro David Braz aqui no comando defensivo. Ele passa o pé em cima da bola, toca, devolve pro Kevson. Mais na frente pro Elvis. Só tapa de primeira. Jogou na frente, mas errou. Ih, rapaz, deu uma engrossada por ali. O meio de campo do Guarani devolveu a passe de bola pro time da Ponte Preta. O Tarek faz a inversão muito boa para o Pacheco, aqui do lado direito já no campo de ataque, vem com a bola para o meio, para a intermediária, atento o Elvis ali no meio de campo, corta a zaga do Guarani, tá bem marcado o camisa 67 do time da Ponte que acabou de entrar, e agora os jogadores do Guarani vão ficar fazendo ali para tentar retribuir a expulsão, né? Foi tão grave a falta assim para cair desse jeito cinematográfico o jogador do Bugre, André? Não foi não, exagerou o jogador do Guarani, que acabou ali cometendo a falta foi o Brian Borges, lance favorável ao Guarani, continua 0-0 Derby 213 no Banco de Ouro, informando Ajuda Síndico. Que foi falta, foi. Agora uma pirueta, duas piruetas do Rafael caindo ali, foi demais. Vem de novo o time do Guarani aqui do lado direito do campo de ataque, não consegue fazer o domínio, Guilherme Parede, a bola escapuliu pela linha de lado, é lateral para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Uma verdadeira parede, bate e volta. Rapaz do céu, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Vem o Guarani aqui pelo campo de ataque, tenta o toque, o Parede errou o passe, corta a zaga da Ponte, melhor para a defesa da Macaquinha, agora o Tarek foi a vez de ele perder a bola, deu um toque esquisito ali, direto pela linha de lado, é lateral para o Guarani fazer a cobrança lá pelo lado direito, chega por ali o Rafael, para balançar o esqueleto, como diria o saudoso Silvio Luiz, lá pelo lado direito ele vai fazer a cobrança, agora não tem tanta pressa assim, jogou para dentro da área, matou no peito ali o Maranhão, acaba escapulindo, o Rodrigo Souza faz o corte, ela volta para a defensiva do Bugre, dominar aqui pelo campo defensivo, vem o Guarani de novo, lado direito, tenta o toque,
no meio ali o Maurício Antônio, boa bola, a abertura para a corrida do Emerson aqui do lado esquerdo, linha de fundo, vai fazer o cruzamento de canhota, o toque de cabeça do Mirandinha foi para trás, sobrou ainda para o Guarani, bateu de canhota, desvia na marcação do time da Ponte Preta. Olha o Elvis, deu um toque de primeira tentando armar o contra-ataque da Macaca, lá pelo lado esquerdo, se aproveita por ali, o Brian Borges tenta o lançamento de novo no meio, corta, o Jonathan Costa faz o alívio por ali, a zaga do Guarani. A defensiva do Guarani, de novo o Tarek no meio de campo dá uma engrossada, joga pela linha de lado, arremesso lateral favorecendo o Bugre no campo defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Excelência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone, que também é o WhatsApp, é o 19-98102-6148. Alves e Boraski, advogado. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Vem a Ponte Preta de novo aqui pelo círculo central, faz o toque, abertura do lado direito para o camisa de número 28, Pacheco. Pacheco aqui na bola, fica com ela, vai encarar a marcação do Emerson. Resolveu tocar mais atrás com o Lucas Cunha. Lucas Cunha para o David Braz, gira a bola rasteirinha ali para o campo defensivo da Ponte Preta do lado esquerdo com o Kevson. De novo na direita com o Lucas Cunha, troca passes a Ponte, fica estudando para ver por onde vai entrar na zaga do Guarani. O Guarani agora está fechadinho, tenta ficar por ali com a bola. De novo Cristiano, recebe, recua um pouquinho para tentar armar a jogada. Fez a inversão do lado direito buscando o Pacheco, corta o Emerson por ali, bem na marcação. O jogador meia dúzia do time do Guarani que tenta armar o contra-ataque, tem liberdade. William Farias no círculo central, olhou para o lado esquerdo, achou o Mirandinha, vai passar o Emerson na jogada de linha de fundo, ele puxou para o pé direito, preferiu a jogada individual, aí acabou errando. Se ele toca para o Emerson, que pagou geral para cima dele, queria a bola ali, Lemão. Era a melhor jogada, olha a Ponte chegando. Vem a Ponte com o Pacheco, o Elvis fez a abertura do lado direito, cruzamento. Nossa, foi parar do outro lado do estádio, André. O Pacheco perdeu, ele se desequilibrou, perdeu tempo de bola, perdeu tudo. Foi ele pela linha de fundo e a bola lá do outro lado, lateral para o Guarani. Continua 0-0, Derby 213. A bronca que o Emerson tá dando no Mirandinha serve pro campeonato inteiro. Até agora, rapaz. Web Rádio Grigo e 92 FM conferem para você ligados o tempo e o placar do jogo. Campeonato Paulista, sexta rodada. Derby 213 em Campinas do Brinco de Ouro. Jogados 41 minutos. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Vem a Ponte Preta aqui pelo meio com o Elvis, faz o lançamento do lado esquerdo, vai tentar bater daí, ela passa, assustando o goleiro. Na verdade assustou o torcedor, porque o goleiro estava de boa por ali, viu, meu caro André? É verdade, chute forte, a bola passou à esquerda da meta do goleiro Matheus Klaus, tiro de meta para o Guarani, 0-0, Derby 213, informando o Clube Concórdia. Brian Borges meteu um canudo de fora da área, fez o golpe de vista o Matheus, mas como estava do outro lado, ela pareceu mais perigosa do que realmente foi. É lateral aqui para o time do Guarani no campo de ataque. Vem lá do campo defensivo o Emerson, lateral esquerdo para fazer a cobrança. O time do Guarani também aproveita essa, que pode ser uma das últimas chances desse primeiro tempo, para jogar boa parte do seu time para dentro da área. Vai tentar o lateral o Emerson, mais uma vez essa jogada. Aqui pelo lado esquerdo, a apreensão e expectativa da torcida do Bugre aqui no Brinco. Jogou para o primeiro pau, toque de cabeça para trás, desviou a zaga da Ponte para trás, pega o goleiro. O Rodrigo, ele foi tentar tirar, acabou espirrando o taco por ali e sobrou nas mãos do goleiro Diogo Silva. Foi uma bola recuada pela zaga da Ponte, bateu nas costas do jogador da Nega Véia. A bola sobrou fácil. Diegão fez a ponte só para aparecer na foto. 42,5 do primeiro tempo, quero ouvi-lo, Wagner Ferreira. Nesse finalzinho ali, a Ponte, você acha que vai dar um gás a mais ou os times vão aguardar o segundo tempo para se reorganizarem? A Ponte está aproveitando muito bem o homem a mais que ela tem no campo, né? Evidentemente o Guarani sentiu, não chega mais como chegava no começo do jogo. E é o que eu disse, né? Com a expulsão do Kaique França, o derby passou a ter uma outra história.
Vem o Guarani aqui para o lado esquerdo com o Mirandinha. Ele tentou jogar no meio, corta bem. Boa visão de jogo do David Braz, que gostou da brincadeira. Foi para frente, o Elvis tenta a abertura do lado esquerdo com o Brian Borges. Ele vai para cima da marcação, puxou para o pé direito, devolveu para o Elvis de primeira. Na cara do gol, Cristiano vai fazer espalma o goleiro Matheus Klaus. Trocou passes com velocidade, o time da Ponte, impressionante a qualidade do passe do Elvis. Sobrou pro Cristiano na cara do gol, que defesaça do goleiro do Bugre. E que tapa na bola do Elvis, ele olhou pelo lado esquerdo, jogou na direita, na diagonal, o Cristiano entrando, ele chutou o goleiro. Tem mais Ponte, o cruzamento do Cristiano, foi derrubado o David Braz, o juiz não marcou nada, desculpa André, completa. Completando é o goleiro Matheus. O Matheus Klaus ainda tocou na bola, quase a Ponte abre o placar e na sequência o toque de cabeça do zagueiro da Macaca, David Braz se chocando com o Rafael, a bola a favor do Guarani, finalzinho do primeiro tempo, 0-0 Derby 213 no Brinco de Ouro da Princesa, informando a Eletrolar. Essa pausa ali é porque o VAR tá dando uma olhada, né? Aquela checada e já mandou seguir o Flávio Rodrigues de Souza, lateral para o Guarani do campo defensivo. Manda lá o Rafael tentando o Maranhão, que estava mais recuado para receber essa bola, já acabou perdendo. Um bate-rebate ali pelo lado direito, ela bateu no Rafael por último, lateral para a Ponte cobrar. É o Guarizo que está no VAR, né? É o Guarizo. É ele e o Furlan, rapaz, são dois louquinhos para achar pelo em ovo. Meu Deus do céu, que dupla. Deu até calafrio. Vem aqui o Guarani, tenta a saída pelo lado esquerdo, pode armar o contra-ataque. Mirandinha parte para cima da marcação. Vem o toque do lado direito, boa bola, pode pintar por aí, o cruzamento, corta o Kevson. O Isaac tentava por ali a jogada, ele tentou o cruzamento, o Kevson fez o corte providencial de cabeça. É lá e cá agora a Ponte tenta armar o contra-ataque, mas já diminui o ritmo. No meio, com o Tarek, mais 5 minutos, vamos a 50. A Ponte domina, com o Tarek faz o toque, vai tocando devagarinho, distribui a bola, tenta achar espaço na defensiva do Guarani, que já está toda reposicionada. David Braz faz a abertura para o Elvis, ele vem andando, caminhando, dá uma olhada para a esquerda, vai fazer o lançamento, toque de cabeça da zaga do Guarani e faz o corte por ali o Maurício Antônio. Recuperação do time da Ponte Preta aqui com o Elvis, vem buscar a bola no círculo central para tentar armar a Ponte aqui pela meia direita. Que lançamento bom para o Diego Tavares, ela passou pelo camisa 7 da Ponte, mas sobrou para o Brian Borges, vai encarar a marcação do Rafael por ali, dançou para um lado para o outro, entrou na área, o toque mais atrás para o Tarek, vai daí, bateu mal em cima da marcação do Isaac, volta para a Ponte, deu a cabeçada o Lucas Cunha de novo para dentro da área, afasta a zaga do Guarani mais uma vez. David Braz da intermediária, testou o goleiro do Guarani, pegou, largou, pega de novo. Testou daí, olha rapaz, quase do meio de campo o chute do David Braz para testar o goleiro reserva do Guarani. Chute forte do David Braz de perna direita, canto baixo direito, fez a defesa em 2 tempos, Matheus Costa e já repôs. Finalzinho do primeiro tempo, no Brinco Derby 213, informando Prado Corretora. 46,5. Vamos chegando ao final ali, faltando 3 minutos e meio para terminar com os acréscimos dados pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza de 5 minutos. Lateral para o Guarani, os jogadores parecem já meio cansados. Primeiro tempo foi corrido, foi lá e cá, o Guarani começou melhor, a Ponte se ajustou depois da expulsão do Kaique França. Vem de novo aqui o time do Guarani, quarta zaga da Ponte, afasta com o Diego Tavares que estava ajudando a marcação no meio de campo. Despacha de qualquer maneira a zaga do Bugre, ela vai sobrar aqui, vai se encaminhando pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Começam os primeiros gritos na arquibancada, tiro Maranhão. Ih, rapaz. Vem a Ponte Preta com o Tarek aqui no meio de campo. Vai se reestruturando a Ponte para sair jogando. Toca devagar, troca passes tranquilamente a Macaca ali pelo campo defensivo. Vem buscar o Elvis, está vindo buscar a bola no zagueiro. Camisa 67 do time da Ponte que entrou agora há pouco. Vem do lado esquerdo ali com o Brian Borges. Ele vai tentar tocar no meio de novo pro Tarek. Fica com a bola. O Guarani todo fechadinho. Pacheco vem mais para a intermediária. Tentou enfiada de bola rasteira. A intenção é que ela chegasse no Rodrigo Souza, que estava se aventurando lá no campo de ataque, meu caro André Luiz. O Rodrigo Souza não entendeu, não acompanhou, a bola ficou fácil para Matheus Klaus, que já repôs, continua 0-0 Derby 213, informando Compistar Informática.
Agora o jogo fica meio lá, bola de um goleiro pro outro, né, Wagner? Parece que o pessoal vai tentando achar alguma brecha, mas o gás deu uma diminuída. Tem essa também, né? Estamos aí com 48 para 49 e o gás já está indo para o espaço. Quando terminar o primeiro tempo, 0-0, aí no intervalo os treinadores vão procurar as suas melhores estratégias para definir o jogo no segundo tempo. Por enquanto, o Guarani teve as suas chances, não fez, a Ponte também teve, não fez, o resultado para mim é justo. E vem a Ponte lá pelo lado esquerdo, a abertura do Elvis, vai tentar o cruzamento, ela vai sobrar aqui do lado direito, o Cristiano ajeitou de esquerda, bateu em cima da zaga do Guarani, volta a Ponte de novo, a cabeçada com o Cristiano, aqui do lado direito do campo de ataque, ela bateu nas partes baixas. Ah, rapaz, bateu nos Países Baixos do Emerson, se perdeu pela linha de fundo ou pela linha de lado, não deu pra ver, mas o que deu pra ver foi que o jogador do Guarani sentiu ali, meu caro André. Ali da região da Holanda, né? Os Países Baixos, acabou acertando o Emerson, a bola pela linha de fundo, é escanteio, lado direito. Vem para a bola ele, o craque, camisa 67 da Macaca, Elvis na bola. Pegou na caixa de câmbio? Pegou no morto. Ai, que dor. Vem de novo o time da Ponte no escanteio com o Elvis, camisa 67 autorizado para fazer a cobrança. Na verdade, o Flávio foi bater um papinho lá, mas olha, falar para você que pelo menos é a primeira vez que eu vejo ele atrasar uma cobrança para conversar. Vem o Elvis, o lançamento para dentro da área, o toque de cabeça sobrou na esquerda, a batida pro gol, que defesaça! Uma pancada do Diego Tavares para a defesa espetacular do Matheus Klaus. E que paulada, a bola sobrou pro Diego Tavares do lado esquerdo, ele estou forte de perna direita, a bola entrando no canto baixo direito. O Matheus Klaus evitou aquele que seria o primeiro gol do derby, o primeiro da Ponte. Continua 0-0, derby 213 no Brinco. Apita o árbitro, final de jogo no primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, derby 213, Web Rádio Grigo e Nova Itu FM, o Guarani e a Ponte Preta vão empatando no placar de 0-0. Meu caro Lemão Zanqueta, as equipes vão deixando ali o gramado, final do primeiro tempo, alguns vão para a entrevista da televisão, terminou 0-0, Lemão. Muita vaia, viu, Klaus, Wagner e André, muita vaia da torcida do Guarani. Quando o treinador do Guarani saiu, foi muito cobrado pela torcida que está naquele lado das vitalícias e também da cabeceira sul. Xingando também agora, nesse momento, Maranhão. A cobrança do lado do Guarani está muito forte, viu, Klaus? E por aí, André? Jogadores da Ponte, todos no vestiário número 2, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu confirmo o placar, intervalo de jogo, derby 213, sexta rodada do Paulistão, Série A1. 0 para o Guarani, 0 também para a Ponte Preta. Eu volto o comando a você, Klaus Werner. Muito obrigado, André Luiz. Você ligado aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, Nova Itu FM 87.9. Derby em Campinas, no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 0 também para a Ponte Preta. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o intervalo da Grigo, para você acompanhar os comentários do Wagner e também as movimentações das duas equipes que voltarão para o segundo tempo. Tem muito mais na segunda etapa para você aqui na Web Rádio Grigo Nova Itu FM. Nós já voltamos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica.
A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais do salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos pesa em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Quarilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925, na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451.
WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica. Tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone, que também é o WhatsApp, é o 19 98102 6148. 98102 6148. Alves e Boraski Advogado. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Agora são 5 horas, 1 minuto aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Voltamos na jornada esportiva da Rádio Grigo, também da Nova Itu FM. Hora de ouvirmos os comentários de como foi esse primeiro tempo movimentado, lá e cá, com expulsão. Ainda não tivemos gols, porém, um bom jogo de futebol aqui. E para comentar a partida, eu chamo ele... Wagner Ferreira. É com você, meu amigo Wagner. Muito bem, Klaus, muito obrigado, um abraço a você, a todos que estão conosco na Web Rádio Grigo, na Nova Itu FM. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, foi um derby que não chegou a ser brilhante tecnicamente, mas bem movimentado. Principalmente porque tivemos dois aspectos neste primeiro tempo. Até a expulsão do Kaique França e depois da expulsão do goleiro do Guarani, que a Ponte aí tomou conta do jogo. O Guarani, portanto, chegou a ter 80% de posse de bola quando estava completo em campo. Teve chances a 7 minutos, por exemplo, um chute do Natan Melo. O Diogo Silva fez a sua primeira grande defesa do jogo, hein, com 7 minutos. Com 15 minutos, o Isaac ou Maranhão, não sei qual era quem estava no lance, mas a bola foi prensada com a zaga da Ponte e foi pela linha de fundo do escanteio. Então, pode ter uma ideia ali. Com 7 minutos, a 15, o Guarani já criando essas situações. A 17, o Diego Tavares acabou chutando para fora, foi a primeira chance da Ponte. Com 35, o Maranhão demorou para definir o lance e a bola acabou saindo pela linha de fundo, foi um escanteio. Aliás, o Maranhão também é o tipo do atacante pistoleiro, né? Ele mata pros outros. Impressionante, porque a bola bate no peito e volta, parece que tem uma mola no peito ou na canela, não aproveita uma. E é um dos alvos da torcida do Guarani. A torcida está querendo o Kevin aí para o segundo tempo. Vamos ver o que é que pensa o técnico do Guarani, o Matheus Costa. Aí vem o lance da expulsão, né? O lance que acabou mudando totalmente o panorama do primeiro tempo. 20 minutos. O Diogo Silva tinha a posse de bola no interior da grande área da Ponte e acabou dando um chutão. Quebrou no campo de ataque da Ponte. Aí a bola dividida entre o Tavares e o goleiro do Guarani, o Kaique França. Porque um vacilo, o Guarani estava no ataque, sofreu esse contra-ataque, a bola sobrou num espaço vazio e o Tavares na cara do Kaique França. O que é que ele teve que fazer? Cometer a falta, ou seja, trocou.
a expulsão, era o último homem. Se ele não comete a falta, o Tavares faria o gol da Ponte tranquilamente. Então, com um homem a menos, a situação se inverteu totalmente nesse primeiro tempo. O técnico da Ponte foi muito inteligente, o Marcelo Fernandes. Ele entendeu de tirar um dos meias, né, o volante, no caso o Gustavo Teles. Poderia ter tirado o Cristiano, mas ele preferiu tirar o Gustavo Teles e colocar o Elvis. Essa foi a grande tacada da Ponte, né? Porque essa foi a grande sacada da Ponte. Eita! Porque o Elvis não pode ficar fora do time, né? Mesmo fora de forma, treinando ou não treinando, pode ver que depois que ele entrou no jogo, o que está acontecendo? Depois que o Elvis entrou no jogo, a situação acabou se modificando. Todas as bolas de ataque da Ponte passando pelos pés do Elvis. Evidentemente que o gol estava iminente. E o que aconteceu a partir do 20º minuto, após a expulsão do Kaique França? Há 41 minutos, o Brian chutou de longe, consagrando o goleiro que entrou agora, hein? Surge um novo goleiro no Guarani. Impressionante as defesas que ele fez. A 41, chute do Brian. A 43, o Cristiano. Aqui, quase no bico da pequena área, finalizou. O goleiro foi buscar. A 46, o David Braz. Chutou de longe. O goleiro foi buscar. E a 50, o chute do Tavares, que o goleiro também fez a defesa. Então, vejam bem, sai o craque do time, que é o Kaique França, e entra o Matheus Klaus, que foi o destaque do time do Guarani, pelo menos no final do primeiro tempo. Então, olha, vamos aguardar aí mudanças para a etapa complementar. O Guarani deve mexer, a Ponte talvez não, mas foi um primeiro tempo dividido em duas partes. Guarani dominando o jogo até a expulsão do Kaique, e depois a Ponte dominando o jogo após a expulsão do goleiro do Guarani. Então o Guarani começou bem e terminou mal. A Ponte começou mal, terminou bem. Resultado 0-0. Vamos ver o que os treinadores aprontaram ou vão aprontar para essa etapa complementar. Tá aí o Wagner Ferreira trazendo o retrato do jogo desse primeiro tempo. O Guarani e a Ponte Preta vão empatando pelo placar de 0-0. O microfone estava normal aqui, viu, Wagner? Não... De repente é o retorno aí, não sei. Eu acho que é isso sim. Muito bem. As equipes já estão posicionadas para o reinício. Tivemos alterações ou teremos na Ponte, André? Olha, na Ponte, a Ponte é a mesma para a segunda etapa, ou apenas alteração a saída do Gustavo Teles para a entrada do Elvis, ainda na primeira etapa. Ele assoprou, apita o árbitro. Início do segundo tempo aqui para o Derby 213 no Brinco de Ouro. Informação de alteração no Guarani, Lemão. Sai 9, Maranhão, entra 19, Luca. Então sai o Maranhão para a entrada do 19, Luca Esponte, é isso mesmo? Positivo. Muito bem, então, alteração no Guarani. E aí, daqui a pouco o Wagner vem comentando, porque antes vem o Guarani aqui pelo lado de esquerdo, agora no meio, vem o Bugrão, joga lá pelo lado esquerdo, agora a inversão, para ele que entrou agora o Luca, tentou domínio, não conseguiu, ela fica para o Pacheco fazer a recuperação de bola para a Ponte Preta. O que quer o técnico do Guarani com essa alteração, meu caro Wagner Ferreira? Ele poderia colocar o Kevin, aliás já dizia que o Maranhão estava pedindo para sair, né? A torcida pegando no pé, não rendendo nada do centroavante do Guarani, ele pega a troca. Poderia colocar o Kevin, mas é um menino que poderia não suportar, né, a pressão do derby. Então ele coloca o mais experiente, no caso o Luca, eu acho que não está errado não. Desce aqui pelo lado esquerdo o Kevson. Agora a Ponte Preta posicionada do canto direito aqui da nossa cabine de transmissão, e o Guarani do lado esquerdo. Vem a Ponte com o Elvis. Ponte tem um jogador a mais, o goleiro do Guarani. O Kaique foi expulso do primeiro tempo. Faz o lançamento para dentro da área. Ela passa por todo mundo, não chega para ninguém. A intenção do Kevson era tentar recuperar aqui pelo lado esquerdo. Não conseguiu. É tiro de meta para o Guarani, meu caro André Luiz. É o cruzamento do Cristiano. A bola veio pelo setor direito. Passou por toda a extensão da grande área do Guarani, foi embora. Tiro de meta para o Guarani. Derby 213, segue 0-0, informando para a corretora. Foi marcado o impedimento aqui do ataque do Bugrão. Recupera a macaquinha, vem aqui para o lado esquerdo com o Kevson. O Kevson faz o toque para o Luca, que acabou de... Aliás, o Brian Borges. O Luca está do outro lado. Oh, meu Deus, vem a Ponte Preta lá pelo lado direito com o Tarek. Ele fez a distribuição ali na direita para o Pacheco, que volta mais atrás para o Lucas Cunha de novo e toca ao lado para o
seu parceiro de zaga, o David Braz. David Braz recolhe a bola, olha de novo do lado esquerdo, do lado direito. Ele prefere o lado direito com o Lucas Cunha. Faz o lançamento, a inversão aqui pro lado esquerdo, mata no peito. Vem a equipe da Ponte Preta com o Kevson, tenta o cruzamento, foi muito forte. Nossa senhora, como foi forte. Ela saiu do outro lado, em lateral, nem pela linha de fundo. Foi lateral para o time do Guarani no campo defensivo. No cruzamento que veio pelo setor esquerdo, de novo. A bola muito forte, como você bem disse, ultrapassou por toda a área do Guarani, foi embora, lateral para o Guarani, continua 0-0, Derby 213, informando a Eletrolar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ciência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone e também é o WhatsApp, é o 19 98102 6148. Alves e Boraski, advogado. Conosco também a Nova Itu FM 87.9. Obrigado aos amigos da Nova Itu FM pela confiança e pela parceria. É lateral para o time do Guarani cobrar no campo defensivo. Está autorizado ali pela arbitragem, o Emerson já fez o lançamento para frente, corta a zaga da Ponte, ela vai sobrar aqui com o Tarek, ele fica com a bola, tenta o lançamento na frente, no meio da zaga do Guarani, que dessa vez fica atenta e faz o corte. Vem de novo o Elvis, faz o toque de cabeça para o Tarek, ele tentou bater todo estrambelhado ali pelo meio, ela bateu na zaga, explode na marcação do Guarani. Vem no carrinho por baixo, consegue o Rafael fazer o desarme, mas não alcançou por aqui o jogador do Guarani, o camisa de número 7, o Guilherme Parede. Ela saiu pela linha de lado, agora tem dois estirados no chão, um da Ponte e um do Guarani. Dois jogadores, um da Ponte e um do Guarani, da Ponte... Acho que foi feio ali. Foi sim, o jogador da Ponte levou a pior. Já te falo já aqui quem são os jogadores, que eles estão com a numeração para o lado de baixo do gramado. A Ponte, vamos ver quem que é. A distância não dá para ver quem é o jogador. Rafael e Kevinson. Kevinson e Rafael. Número 3 do Guarani, né? Isso aí. Rapaz, teve até alguns jogadores ali da Ponte que ameaçaram chamar ali a assistência médica e tal, mas no fim das contas nem era para tudo isso. Já está de pé o jogador da Ponte, o do Guarani ainda está caído lá, está sentindo dores o jogador do Bugrão, Rafael. E esse eu acho que vai precisar de atendimento médico, viu, Lemão? Tá lá o árbitro, do lado dele não chama atendimento. Que demora, hein? Olha, já estamos perdendo aí 1 a 2 minutos nessa paralisação. É um tempo que não volta mais, rapaz, com 4 minutos desse segundo tempo, o Rafael, o jogador do Guarani, tá caído e o Flávio não autorizou a entrada do departamento médico, hein? Que coisa, rapaz. Agora ele chamou. Ele deve ser médico, né? Para não autorizar não é possível. Agora que ele chamou realmente. E vamos ver aí o departamento médico do Guarani. Aliás, ele não autorizou ainda. Ele não autorizou. Fez um sinal lá enganoso. Agora sim. Meu Deus. Ô Wagner, que coisa, que situação, hein? O Flávio não tinha aprontado ainda, mas começou. Tem que tomar uma decisão. Ele não é médico para saber, apesar que a dor é subjetiva. Não sabe se o jogador está fingindo ou não. Mas, nessa dúvida, chama. Olha a placa publicitária. Chama o médico. Era só ele ler que estava escrito. Pois é. Então, agora vem a maca, vai tirar o jogador. Não sabemos se terá condições de continuar ou não. O Elvis foi até reclamar com a arbitragem aí, porque essa demora toda aí. Agora, para mim não está fazendo cera, precisa ganhar o jogo também. Então, um lance isolado aí, a contusão do jogador do Guarani. Quem é que está lá? Caído mesmo? Rafael. É o Rafael lateral. Tá aí a chance do Cicinho voltar pro jogo. E aquela coisa também, né? Se o árbitro estava achando que era cera, o Rafael estava lá caído. Substituição. Se ele ficar estirado no gramado, pior ainda, a cera tá dando certo. Então, quanto antes ele chamasse a assistência médica, antes ele conseguiria aí coibir esse tipo de comportamento, já que ele acha que é isso. Informação, diga lá. Deve entrar Cicinho, que está falando com o Matheus Costa agora, já jogou o colete. Rafael não deve ter condição de jogo. Vem Cicinho. Tá aí, Wagner, 2 horas para chamar o óbvio, que é o departamento médico. Mandou nem esperar, jogo vai mandou voltar. esperar. Agora ele não pode esperar muito, que já está com um jogador a menos, né? Mas que bagunça, hein? Vem a Ponte Preta, a bola já está em jogo de novo. Aqui com o David Braz, toca para o Elvis, que vem buscar a bola no campo defensivo, faz o lançamento na direita para o Pacheco, sobrou para o Diego Tavares, contra a marcação de 2, tomou um trançapé do Mirandinha. Falta para a Ponte cobrar na ponta direita, vem bola para a área do Guarani.
E pelo setor direito, Diego Tavares fazia um salseiro por ali, veio Mirandinha, pegou o pé de apoio do jogador da Ponte, o atacante. É falta pelo lado direito, vem Elvis 67 para a cobrança, lance de perigo, a meta do goleiro Matheus Klaus. Olha, se era cera, o Rafael enganou até o banco do Guarani. Eu queria entender a cultura do jogador brasileiro. Ele fica caído 15 minutos, quando a maca chega, ele pega para ir para fora, levanta e volta. É surreal. Falta para a Ponte, quem bate é ele. É o homem, rapaz. E quando ele saiu, o Guarani ficou com 2 a menos. É, exato. Exatamente. Tem mais momentaneamente, né? Mas a Ponte aproveita. E conseguiu chegar nessa falta aí. Que o Elvis vai bater para dentro da área, o toque de cabeça para trás, para ninguém da Ponte. Sobrou ali para o Isaac fazer o corte, aliviar o perigo para o time do Guarani. Ela fica no campo defensivo da Ponte Preta, volta com o Diogo Silva, o capitão goleiro, o camisa de número 1 da Ponte. Ele abre aqui do lado esquerdo para o Kevson, ele tenta passar em velocidade pela marcação ali do Bugre, conseguiu o toque na frente para o Brian Borges, vai encarar de novo a marcação do Mirandinha, já passou pelo Mirandinha, agora vai encarar o Rafael, abertura para a velocidade do Elvis, ele conseguiu chegar do lado direito, cruzamento, é bom na boca do gol, ela passa pelo Cristiano, mais uma vez o Cristiano não consegue aprontar por ali, meu caro André. E de novo, Elvis com muita maestria, levantou no segundo pau, o Cristiano não acompanhou, perdeu o tempo de bola, desce o Guarani, continua 0-0, derby 213, informando Prado Corretora. No momento que 2 jogadores do Guarani caem simultaneamente. Ele pode escolher quem ele vai marcar falta, no Mirandinha ou no Luca. Exatamente, rapaz. Ele marcou, me parece, a falta no Luca. Vamos ver ali onde será a cobrança, mas está aqui bem na linha divisória do gramado do lado direito, já cobrada pelo Bugrão. A Rádio Grigo informa para você, junto com a 98 FM, o tempo e o placar do jogo. Campeonato Paulista, 6ª rodada, no Brinco de Ouro, 9 minutos, 20 segundos do segundo tempo. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tentava por ali a investida pelo lado esquerdo, o jogador do Bugrão, Emerson, cruzamento, desviou, saiu pela linha de lado, já cobrado. Guarani de novo, tenta o lançamento para dentro da área, quarta zaga da Ponte Preta com o Rafael aqui, deu um bicão para cima, ela vai sobrar para o Kevson, recuperar aqui pela lateral esquerda, campo defensivo perto do bico da área da Ponte Preta, toca ali no meio para o Rodrigo Souza, ele faz o domínio, é marcado de perto pelo William Farias, que sai lá da linha defensiva para apertar a marcação, subiu pressão, a marcação do Guarani, recuperou a posse de bola, Alemão. A pressão agora surgiu o efeito, a zaga da Ponte bateu cabeça, tirou a bola para a lateral, mas sem pressa nenhuma, Rafael vai para a cobrança. Vem para fazer a cobrança aqui o Rafael, camisa 3 da equipe do Guarani, que causou todo um fuá ali momentos antes, quando sofreu ali com a lesão. Diga. Rapidinho, mandar um abraço na audiência para o Guedes. Alô, Guedes, torcedor ponte-pretano fanático, lá em Arapiraca. Ele que é nascido natural de Maceió, torcedor fanático da Nega Véia, curtindo o Web Rádio Grigo. Aquele abraço. E o Gandula tomou uma bronca do Bandeirinha. Vem o Guarani aqui pelo lado direito. O Rafael vai tentar o cruzamento, foi para a linha de fundo, se livrou do Brian Borges. Que coisa horrível. Fez um cruzamento ali, saiu todo torto, linha de fundo, tiro de meta para Ponte. Amarelo. Cartão amarelo para quem? Para o goleirão? Mirandinha. Ah, para o Mirandinha, rapaz. Cartão para o Mirandinha, então, camisa 11 do time do Guarani. Ele apontou para o goleiro ali. Ele retardou a cobrança. Ah, então teve um cartão também para o goleiro ou não? Não, só Mirandinha. Só Mirandinha. Vem a Ponte aqui pelo lado direito. Vem para o campo de ataque, vai tentar o cruzamento. Diego Tavares explode na marcação do Guarani. Fica com ela ali o Isaac, tenta escapar da marcação do Rodrigo Souza. Sofreu a falta. Falta do Rodrigo Souza, falta para o Guarani cobrar e vai pintar mais amarelinho por ali. Ele está chamando o Rodrigo Souza, vamos ver, o amarelo na mão. Amarelado, camisa número 5 da Ponte. É o primeiro cartão amarelo para jogadores da Ponte Preta. Rodrigo Souza, camisa número 5, amarelado. Informando o Clube Concórdia. Confirmar aí, parece que foi pro Pacheco, hein? Daqui a pouco traz a informação
Correta aí, vamos lá. Vem Pacheco. O time Pacheco. O Pacheco, então, que tomou o cartão amarelo, é isso mesmo? Correto, é isso aí. Pacheco, camisa número 28. Vem o time do Guarani aqui com o Matheus Klaus. Tem nome de craque, hein? Ele faz a reposição, jogou a bola lá na frente. O toque de cabeça, afasta a zaga da ponte. De novo aqui o Guarani tenta com o William Farias. Melhora para o camisa de número 38 da ponte, o Tarek, que sofreu a falta. Falta do William Farias no Tarek, falta para a ponte, André. É falta do camisa número 5 do Guarani, William Farias. Linha divisória de meio campo, círculo central. Favorece a macaca, já cobrado, olha o Elvis. Já cobrada, o Elvis faz a abertura aqui do lado esquerdo pro Kevson. Ele volta tudo lá atrás com o último homem. No campo defensivo da ponte, que era o David Braz. Fica com a bola, o Elvis vem buscar de novo para organizar o time ali com o Tarek no meio de campo, campo de ataque. De novo com o Elvis, troca passes a ponte agora aqui pela meia esquerda de campo. O Elvis de novo pro Tarek, devolve no comando da zaga com o David Braz aqui pelo lado esquerdo, a ponte preta. Toca a bola, o empate de 0-0 persiste. Lucas Cunha mais adiantado, ele tenta o toque para o Rodrigo Souza, tentou fazer o que o defensor normalmente não sabe, que era um toque de calcanhar, errou e armou o contra-ataque do Bugre, aqui pela meia direita com Guilherme Parede, vai encarar a marcação, o toque na frente, foi muito longo, tentou a enfiada de bola, não chegou o Emerson, que estava se aventurando de atacante por ali, Lemão. Um contra-ataque que ia aproveitar na jogada, vai vir cartão amarelo para o Guarani. Olha, Emerson levou cartão amarelo, matou a jogada no meio de campo, mas o contra-ataque do Guarani com Parede, ele tentou enfiar a bola para Mirandinha, a bola mal colocada, saiu fácil na defesa, aí ele saiu jogando, levou a zaga do Guarani a levar o cartão amarelo. É, rapaz, cartão amarelo então ali para o Emerson, que não chegou na bola para fazer o gol, voltou correndo, fez a falta, estabanado, levou o amarelinho. Vem a ponte, o toque na frente para o Brian Borges, corta a zaga do Bugrão com o Maurício, tenta armar o contra-ataque, botou o Luca para correr aqui do lado direito, ele tá novo no jogo, tá com fôlego novo, tá ali o Luca bem marcado, em cima dele já perdeu a bola, tentou fazer a falta, escapa da falta o Brian Borges, recuperação do time da Ponte Preta, o David Braz reclama de alguma coisa por ali, acho que queria a bola, não recebeu. Elvis, abertura do lado direito pro Pacheco, devolução pro Elvis, que tá comandando tudo ali, as ações ofensivas do time da Ponte, a abertura muito boa pro Brian Borges aqui do lado esquerdo, tentou linda jogada, deu chapéu na marcação do Rafael, encarou de novo a marcação da zaga do Guarani, melhor para a recuperação do Maurício. Que jogada bonita, bonita, bonita do Brian por ali, André. E que jogada do Brian Borges, ele deixou na saudade a lateral do Guarani. Quase que ele consegue o toque para trás, olha a ponte. A torcida pega no pé do Isaac, que ele armou o contra-ataque da Ponte Preta. O cruzamento do Cristiano na boca do gol. Corta a zaga do Guarani de cabeça. Sobrou pro Tarek. Erra mais um passe o Tarek para coleção de passes errados dele no jogo. Vem o Guarani, recuperação ali no ataque com o Guilherme Parede. Devolução atrás, tenta se reorganizar com o William Farias. Pisa na bola, toca ali de canhota na frente para o time do Guarani, que recupera aqui a bola na defesa, tenta se reorganizar o Bugrão, que tem um a menos, hein? O goleiro foi expulso, o Kaique França no primeiro tempo, joga com 10 praticamente toda a segunda metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo também. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, e 92 FM giram para você o tempo e o placar do jogo. Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão no Brinco de Ouro. 15 minutos 56 segundos. O Guarani tem 0. Ponte Preta. Também 0 no momento que desce o Guarani do campo de ataque. Faz o corte à zaga da Ponte. Recuperação de novo com o Bugre. Aqui do lado direito vai com mexer. o Rafael. Vai mexer quem? Daqui a pouco 2 alterações na Ponte Preta. Marcelo Fernandes vai fazer troca dupla no time da Ponte. Daqui a pouquinho já tem jogador na linha de lado. Aqui o Isaac tenta abertura para o Guarani. Campo de ataque com o Rafael, devolve para o Isaac o camisa 10 do Bugrão. Para o Rafael de novo, tenta o toque na frente novamente para o Luca. Ele sai da marcação, é apertado por ali. Na verdade era o Guilherme Parede. Ele inverteu o lado, vem aqui para o lado direito. Parede faz o toque no campo defensivo. A torcida chia ali com Parede pelo recuo de bola. O lançamento para o Rafael do lado direito. Tenta a devolução para o Parede, reclama de falta a torcida, o juiz não marcou nada e ele erra o passe. Erra o passe, o Parede se desentende, o ataque ali do Guarani não consegue armar uma ação ofensiva.
E vem o Guarani de novo, tenta a recuperação pelo meio, conseguiu o domínio, o Luca, ele briga com a marcação, tentou a finalização da intermediária, ele explode na zaga, na marcação do David Braz, recuperação do Brian Borges por ali, a Ponte fica com a bola, pede calma ali o David Braz, tenta orientar a defensiva, e a Ponte se arma de novo aqui pelo campo defensivo para sair rumo ao ataque. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seguros para motoristas de aplicativo. Atendemos veículos de aplicativo, carros de leilão, blindados, motos, modelos com até 30 anos e até 7 de risco. Aqui você encontra aceitação para todos os perfis. WhatsApp 19 99 794 8665. E-mail contato@lifeprev.com.br. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E vem a Ponte Preta pelo lado direito, perde bola, arma o contra-ataque do Guarani, mas tá sozinho ali o jogador do Bugre lá pelo lado esquerdo, encara a marcação, o Mirandinha ficou sem a bola. Bela recuperação por ali do camisa 38, do 37, era o Kevson que estava por ali na verdade. O Elvis já tem a bola ali pela meia direita, pede para levantar o Flávio. Falou que o Elvis se jogou por ali e o Guarani fica com o William Farias, que está correndo uma barbaridade por ali no meio de campo do Guarani, depois que o seu parceiro de meio, Nathan Melo, teve que sair depois da expulsão do Kaique França. Vem o Guarani aqui de novo pelo lado direito com o Rafael, fica com a bola, o Luca pede a aproximação ali dos jogadores, o Isaac na verdade, né? Ninguém se aproximou dele, se viu sozinho, com um jogador a menos fica mais difícil. E agora acho que... O que ele tá marcando por ali? Caiu no Mirandinha. Caiu, né? Mais um jogador caído ali do Guarani. Acho que também vai aproveitar para fazer as alterações. O que aconteceu por ali, Lemão? O Mirandinha na recuperação de bola tentou sair jogando, perdeu a bola. Muito cansado o Mirandinha, o único que está correndo no ataque do Guarani. Mas o Guarani também vem com 2 substituições. Teremos alterações daqui a pouco. Parece que é o William que está saindo por ali. É isso mesmo? Pelo lado do Guarani? Vamos lá, vai subir a placa. Alteração no Guarani. Saiu, acho que o Mirandinha. Vou te ajudar daqui, Lemão. Vamos lá. Daqui eu não consigo enxergar nada. Acho que saiu o Mirandinha e talvez o William. Eu vi aqui 5-18. Sai o 7, o Parede. Vamos ver aqui, agora foi o da Ponte, vai subir do Guarani nesse momento. A gente já vai confirmar, tá do a outro Ponte entrou lado. 70. 70 é o jogador Luquinha. Quem saiu na Ponte. Entrou 21 também. Cauã Jesus no Guarani tá dentro. Rapaz. Daqui a pouco a gente confirma as alterações. Mas o fato é que são 2. Na Ponte saiu o Rodrigo, entrou o Rômulo. Ótimo, saiu o Rodrigo então para a entrada do Rômulo. Camisa do Rômulo. 18. E entrou o Luquinha com a 70, já te confirmo que ele saiu na Ponte. Muito bem. O jogo vai ser reiniciado. Daqui a pouco a gente confirma as alterações. Confirmando aqui o Rômulo então no lugar do Rodrigo. Mirandinha e Isaac 10. Entra Cauã Jesus 21 e Ebert 23. Cauã Jesus, número 21, e Herbert, atacante 23, na equipe do Guarani. Muito bem, daqui a pouco a gente repassa novamente para vocês aqui. E entrou também saiu o Diogo, né? Diego Tavares? Não, daqui a pouco a gente confirma. Bola ali pro lado esquerdo do ataque do Guarani para fazer a reposição. O jogo estava parado, agora não está mais. Daqui a pouco tem a parada também para reidratação. Tenta o Bugre lá pelo lado esquerdo com camisa de número meia dúzia. O Emerson não consegue ficar com a bola, ela vai pela linha de lado. Arremesso lateral para o Guarani fazer a cobrança no campo defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste, 1165. O jogo tá parado ali pelo lado. Tem confusão ali com amarelou pro treinador da Ponte. Pro treinador mesmo, pro Marcelo. Marcelo Fernandes. Um amarelinho ali, uma reclamação do banco de reservas da Ponte Preta. Cartão amarelo, ele continua ali reclamando, hein? Alguma coisa sobre o lateral, fez o gestual ali de um arremesso lateral.
E vai ser reposta a bola em jogo para o time do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, o Emerson faz a ligação no ataque com o Herbert. A primeira participação dele, ele tenta se livrar da marcação do Pacheco, não consegue. Por baixo o corte do Pacheco. Lateral da Ponte Preta para o lateral do Guarani fazer a cobrança agora. Será que vai ser latereio? Tem latereio na área. Tá no meio dos jogadores da Ponte que fazem o aquecimento ali. Que situação, hein? Vai fazer o levantamento para dentro da área. O Emerson jogou para o meio ali no miolo da zaga. Corta a zaga da Ponte completa por ali, de novo o zagueiro David Braz que faz o corte. Vem de novo o time do Guarani recuperando a posse de bola, joga em casa com 1 a menos, a torcida tenta empurrar o Bugrão para frente. Vem o Guarani com o Herbert pela direita, tenta o cruzamento rasteiro, sobrou para dentro da área, faz a batida para o gol, pega o goleiro da Ponte. A finalização do Guilherme Parede dentro da área, ele girou, bateu fraquinho, o goleiro Diogo Silva fez a defesa. Por isso que faziam 3 meses que não marcavam um gol nos clubes que passou. A oportunidade... Olha a Ponte. Vem a Ponte, o cruzamento do Diego Tavares, sai por baixo. Uma Klause faz a defesa também. E no cruzamento do Diego Tavares se antecipou, o goleiro o Matheus Klause e fez a defesa. Já repouso, continua 0 a 0 o jogo no Brinco. Derby 213 informando Ótica Ferrari. Vem o Guarani, recuperação de bola, encarou a marcação por ali, errou o passe. O Cauã Jesus, estava ele, o seu companheiro Luca, contra mais 2, no mano a mano. Estava aberto para chutar pro gol. E acabou errando um passe que parecia fácil. Tempo técnico nesse momento. O Guarani agora cresce um pouquinho na partida. 2 oportunidades. A primeira com Parede, numa triangulação na grande área, saiu cara a cara com o goleiro. Não aproveitou. O goleiro da Ponte fez a defesa sem dar rebote. E agora, Cauã Jesus, que saiu cara a cara também. Era para arriscar para o gol. Ele tentou o passe que não era a melhor opção. A zaga da Ponte recuperou. Tempo técnico. Meu caro André Luiz, antes de eu passar para o Wagner, queria com calma aqui as alterações da Ponte, porque tem coisa errada na minha papeleta. Tem coisa errada sim. Na verdade, o Rodrigo Souza, pelo que eu estou vendo aqui, nos nossos amigos, né, da internet, ele não foi substituído. O Rodrigo Souza continua. Quem foi substituído foi o Kevson, que é o camisa 37, para a entrada do Luquinha. O Luquinha é o camisa 70 que está no jogo. Então, essa é a alteração oficial que está aqui. Eu tô tentando achar outra alteração na Ponte aqui, mas nada. André, achei aqui, ó. Entrou, além do... Saiu realmente o Rodrigo Souza, entrou o Rômulo com a 18 e entrou o Luquinha, 70, no lugar do Kevson, essa que você acabou de passar. Essas então, duas aí. Então o pessoal aqui comeu bola. Então confirmando, foi embora Rodrigo Souza com a 5, entrou 18, foi o jogador Rômulo na Ponte Preta, informando o Eletrolar. Wagner Ferreira, jogo parado aí para reidratação, jogo movimentado, o Guarani se arrisca de vez em quando, mas muitos erros também dos dois lados. O André, presta atenção no serviço, André. A Ponte vinha fazendo uma dobra ali pelo lado esquerdo, né? O Kevson e o Brian Borges. Não funcionou muito bem, não. Então, por isso, um deles já foi embora, o tal de Kevson, o estreante também. Então, entra o Luquinha, que é um jogador que atua ali pela beirada do campo e costuma armar boas jogadas. O Luquinha, ele foi ator intelectual do gol do Cristiano na partida contra o Noroeste. Então, mexe bem o Marcelo Fernandes. Tira o Rodrigo Souza, coloca o Rômulo descansado para marcar essa tentativa do Guarani já que oxigenou, o técnico do Guarani oxigenou o ataque com a entrada do Luca, do Herbert e também do Cauã Jesus. Então agora o jogo passa a ser equilibrado. Muito embora o Guarani tenha um jogador a menos, mas essas alterações aí fazem com que o Guarani equilibre a partida. E não tivemos muitas chances de gol nesse segundo tempo. Nem que assim de passagem, o jogo está muito equilibrado. E o placar e o jogo vai se arrastando aí para o 0 a 0. Retornamos, o jogo será reiniciado aqui no Brinco de Ouro. Ó a torcida da Guarani fazendo barulho, ó. Essa é a atmosfera aqui no Brinco de Ouro. Vem o Bugre aqui pelo meio, com camisa de número 7. O Parede, ele fez a abertura do lado esquerdo, cruzamento rasteiro para dentro da área. Buscava o Luca por ali. A defesa da Ponte estava esperta e fez o corte. O Guarani de novo fica com a bola aqui no campo defensivo.
Por ali está o Jonathan. Ele fica empurrado pela torcida. O Rafael aqui pelo lado direito. Vem o Guarani pelo lado direito do campo com o Herbert. Vai encarar a marcação. Conseguiu passar pelo Brian Borges. O famoso drible da vaca. Ele fez o cruzamento. Houve um desvio. A torcida ficou pedindo toque de mão. Por enquanto nada a marcar. E ela se perde aqui pela linha laço manual para o time do Guarani fazer a cobrança. A torcida se empolga. O Guarani vai para cima. Estamos agora com 27 minutos, 24 segundos desse segundo tempo. Lateral para o time do Guarani, com o Rafael aqui pelo lado direito. Vai fazer o levantamento, ele toma a distância. Será que vai mandar lá para a entrada da área? Não. Recuou, acabou tocando para o Luca. Devolução para o Rafael, ele bate em cima da marcação. Contra a marcação do time da Ponte. Ela explodiu em cima do Rômulo. É lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. De novo aqui pela direita com o Rafael. Ele vai fazer a reposição de bola, pede lá na frente. O Herbert está por ali, o Luca também, é ele que recebe. Devolve para o Rafael, lançamento para dentro da área, na entrada da área, na verdade. O toque com o Cauã Jesus, abertura para o William Farias no meio de campo, toca a bola o Guarani para o Luca. Vai tentar a enfiada de bola ali na meia-lua da área. Ele prefere recuar diante da marcação da Ponte. O toque para o Herbert, a bola escapuliu por ali e foi em cima dele. O Brian Borges fez o corte pela linha de lado. André Luiz. É o toque do jogador da Ponte, a lateral para o Guarani. É isso mesmo, né, Zanqueta? Tem mais 2 substituições na Ponte aí, olha. Vem mais 2 jogadores da Ponte. Número 7 está saindo da Ponte. Número 7, que é o jogador Diego Tavares. Vamos ver quem que vai entrar. Entrou o 11. Entrou o 11 que é o Luiz Felipe. Não, voltou, Diego Tavares voltou. Tá saindo o 10 da Ponte. Tá saindo então o camisa número 10, que é o Cristiano, para a entrada do 11, que é o Luiz Felipe. Miguel. Ele voltou também. Ele fez que saiu e voltou. Ele fez que foi, mas acabou o fundo. Acho que vai esperar. Acho que vai esperar essa bola do Guarani aí, ó. Lançou para dentro da área o lateral, corta a zaga da Ponte, fica com a bola aqui pelo lado esquerdo. O jogador da Ponte Preta, o camisa de número 70, que vem para cima por ali. Já entrou o 70, o Luquinha, já perdeu. Vem o Guarani aqui pelo lado direito. Rafael recupera, fica um lá e cá, perde daqui, perde dali. Agora o Bugre tenta se organizar pelo meio com o Cauã Jesus. Faz o toque na frente, ali pro Luca, devolução pro William Farias. A abertura do lado esquerdo novamente pro Cauã Jesus. O toque no meio, reclama de falta, nada a marcar de acordo com o juiz. Fica de novo o Guarani, a bola bate ali na defesa da Ponte Preta, rebate na defesa do Guarani, vem pro Bugre de novo. Enfiada aqui na frente pro Herbert, vai encarar a marcação, toque pra dentro, pode pintar o gol do Bugre, pega o goleiro! A bola sobrou limpa pro Guilherme Parede. Teve a oportunidade de escolher o canto, ele bateu fraquinho, recuou pro goleirão do Ponte Preta, Diogo Silva, alemão. Mais fraco que mordida de banguelo. A segunda oportunidade do Parede, a segunda que o goleiro encaixou sem dar rebote, perde o Guarani, a segunda chance com o mesmo atacante, leva perigo, mas não transforma o perigo em gol. A torcida vem junto com o Bugre. Rádio Grigo, a rádio dos amigos, Nova Itu FM, conferem para você o tempo e o placar do jogo. Campeonato Paulista, o Paulistão, sexta rodada, 30 minutos, 48 segundos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vinha o Guarani ali pelo lado esquerdo, fez a cobertura. O Lucas Cunha, ele tá marcando o quê, hein? Lateral para Ponte, é isso? Ele marcou a lateral para a Ponte, mas a bola foi claramente afastada pelo jogador da Ponte. Por isso a reclamação ali dos atletas do Guarani. E tem os 2 jogadores da Ponte que estão para entrar até agora lá, hein? Agora acho que vai, viu? Tá saindo ele mesmo, Cristiano mancando, esgotado, tá saindo para a entrada, acredito eu, do camisa 11. 17. Saindo o Cristiano, entrando o Miguel, 17. Saiu 7, saiu 77 da Ponte. E saiu o camisa 77, que é o Brian Borges. Vamos ver quem entrou aí.
Foi o Felipe que entrou. Foi o Luiz Felipe, camisa número 11, informando Prado Corretora. Vem o time da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo. O camisa de número 70, o Luquinha estava por ali. Ele fica com a bola, tenta se armar a ponte no campo defensivo. Fica aqui com o David Braz. Ele abre, vem buscar jogo. O Luiz Felipe. Luiz Felipe acabou de entrar, tá novo no jogo. Ele faz o toque no meio, sai jogando por ali o Tarek, camisa 38 da Ponte Preta. A abertura para o Elvis, faz o domínio completamente errado do Elvis. Recuperação do Guarani no campo defensivo. Na frente a tentativa era com o Lucas, se estica todo. O camisa 18, o Rômulo, faz o corte. Recuperação para o time da Ponte. Aqui no campo defensivo fica com o goleirão Diogo Silva, devolve para o David Braz. O toque para o Lucas Cunha, tenta se reorganizar a Ponte Preta lá pelo lado direito. Fez o drible por ali, o camisa 28, Pacheco. Escapou da marcação, na verdade era o Luiz Felipe. Sofreu a falta rapidamente cobrada pela Macaca. Aqui com o Elvis no círculo central para organizar o jogo da Ponte. Toca na direita, boa bola aqui para o camisa 70, o Luquinha. Ele tentou a investida contra a marcação. Melhor para o jogador do Guarani. O Luquinha acabou dividindo com o jogador do Guarani. A bola acabou batendo nele, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Matheus Klaus cobrar. Continua 0-0, Derby 213. Informando o Clube Concórdia. Meu caro Wagner Ferreira, e o jogo, Wagner?